Boa noite, pessoal. Aqui é Eduardo Bolsonaro, começando um Pensar Brasil, uma ideia que a gente teve para escutar você que está nos assistindo, porque afinal de contas, né? Quantas vezes nós já não elegemos políticos, representantes, que acabaram tomando atitudes e ações que não foram aquelas que nós desejamos? Então, se a gente quer mudar o Brasil, a principal pessoa a ouvir é você. Aqui do meu lado está o Adolfo Saxida, o André Gordon. Eu vou ler daqui a pouquinho o currículo deles, mas é muito importante também que você deixe aí nos comentários a sua opinião sobre cada assunto que eles estão falando, positivo ou negativo, tá? Hoje eles estão aqui tipo deputado federal, então para tomar crítica também. Então, pessoal, ontem também teve a ideia de vir uma intérprete de Libras, que é a Karina, vocês estão vendo aí no canto da tela. Eu vou abrir a palavra para ela falar uma mensagem para vocês. Karina, por favor, fica à vontade, falar um pouquinho para o pessoal que nos assiste. Olá, tudo bem? Eu sou a Karina, eu sou intérprete de Libras aqui de São Paulo. É um prazer muito grande falar com vocês hoje. Aqui na capital nós somos 516 mil surdos, usuários de Libras 120 mil, e agora com o apoio do deputado, o Eduardo, teremos intérprete de Libras sempre nos seus programas, porque ele se preocupa com a acessibilidade. Mais sobre o nosso trabalho, nós temos uma ONG, a Surdo Mundo. Nós atendemos gratuitamente os surdos de qualquer lugar do Brasil com orientação jurídica gratuita, ok? E eu não posso pedir licença, deputado, mas mandar um beijinho para a Priscila, para o César e para a Carol lá do Rio, que foram responsáveis, né, que eles começaram esse movimento para colocar intérprete de Libras, e o deputado aceitou. Muito obrigada. Uma boa noite especial também para a minha madrasta, Michele, que foi quem fez essa ponte. Obrigado, Michele. Pessoal, do meu lado aqui, então, está o Adolfo Saxida, doutor em Economia pela Universidade de Brasília, UNB, lecionou Economia na Universidade do Texas, além também de ser autor de diversos livros sobre economia. E, um pouco mais adiante, está o André Gordon, economista, graduado pela Universidade de São Paulo, mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas. E eu abro aqui fazendo uma pergunta um tanto quanto recorrente na minha vida. Vou começar pelo Saxida, que está aqui perto. Saxida, o deputado Jair Bolsonaro é questionado pela mídia sobre o seu conhecimento em economia. A pergunta que faço aos senhores é a seguinte: grande parte dos graves problemas que o país hoje enfrenta não é exatamente a entrega do comando de pastas ministeriais importantes nas mãos de políticos e não de especialistas nas áreas? Você acha que essas indicações políticas, elas afetam o andamento da economia? Com certeza. Eduardo, eu quero só pedir uma licença para agradecer o seu convite. Quero agradecer ao deputado. Muito obrigado. É uma oportunidade única de debater ideias. Eu agradeço muito a você e sua equipe pelo convite. Bom, indo direto à resposta. É claro que o Brasil sofre com a politicagem. É claro que nós estamos entregando áreas importantes, e não só na economia. Olha a situação da educação, saúde, segurança pública, transportes. Então, muitas vezes eu vejo algumas pessoas falando que o deputado Jair Bolsonaro, o lado fraco dele é que ele não entende a economia. Eu acho que é o contrário. Esse é o lado forte dele. Porque ele diz que não entende a economia, mas admite isso. Pior era a Dilma, que falava que sabia economia e acabou com o nosso país. Então nós temos um homem honesto que está dizendo o seguinte: eu não sei economia, mas vou ouvir quem sabe. Pô, se o Brasil fosse sempre assim, nós estávamos num país muito melhor. Perfeito. Guarda. Bom, também quero agradecer primeiro o convite do deputado e da equipe, né? É muito importante essa oportunidade que vocês estão dando para o público em geral, né? E de fato, acho que um ponto positivo que o deputado Bolsonaro mostrou é justamente assumir que ele não é especialista em economista, assim como, né, o Lula não foi, a Dilma não foi, o Adolfo colocou bem. E é interessante isso, quer dizer, claramente a gente percebe um preconceito da mídia quando faz esse tipo de notícia. Porque desde quando o presidente precisa entender de economia? Ele vai lá e chama um especialista do Ministério da Fazenda, que eventualmente também não precisa entender, mas ele monta uma equipe de especialistas, né? Só para lembrar, o Palocci era um médico, né? Ele conseguiu montar um time da Fazenda que no início seguiu basicamente o que o Carminho Fraga havia transmitido, né? Então, o fato de você poluir os ministérios com políticos, principalmente em áreas não tanto de economia, mas educação, saúde e outras, é o que faz com que os problemas acabam não sendo resolvidos, né? A gente no Brasil tem um debate extremamente atrasado em economia.
A gente ouve ideias aí que você fala, isso aí já passou. Há 30 anos atrás já não se discute mais isso, né? E justamente o motivo é você chamar amigos políticos que muitas vezes estão há 40 anos com você e não estão nem preocupados com as tendências que o mundo evoluiu, não se percebeu que já houve alguma coisa, o muro de Berlim caiu, já vão fazer 3 décadas, aí tem gente que ainda insiste naquele debate antigo, né? Então acho que... Já está virando jargão, né? Parece que quando uma ideologia ela fica antiga, ela vem para o Brasil. É algo que assusta, né? A gente fala, não é possível que nessa altura nós estamos discutindo algo que se provou totalmente catastrófico. Isso aí tinha que ir para o livro de história. Deixa lá, estudar como história, né? Mas não deveria ser uma coisa... E a própria universidade, ela insiste muito com teorias que já são defasadas. Elas são ser delegadas para a área de pensamento econômico, de história da economia. Os senhores acreditam que está no momento do Brasil dar uma guinada para o liberalismo? Bom, se não for isso, vai ser uma guinada no precipício, né? Nós vamos escolher, ou nós vamos melhorar o país, ou vai acabar de vez. O próximo presidente eleito, deputado, ele vai se confrontar com o maior dos desafios que o nosso país passou. São os ajustes que tem que ser feitos na economia. A verdade é que a dívida pública está complicada, a situação fiscal está ruim, nós temos problemas na saúde, na educação, segurança. Então a pergunta que nós temos que fazer é, nós queremos repetir o que nos trouxe até aqui ou queremos algo novo? Eu vejo a solução do liberalismo. Agora, se não escolhermos o liberalismo, não tenho dúvida, é o precipício. Bom, o que é o liberalismo? Fala um pouquinho para as pessoas que nos assistem, que a gente atinge vários níveis sociais. Que liberalismo é esse? Será que não é o... Por exemplo, na Dilma escutava-se muito falar nisso, né, que o Estado tem que intervir para ajudar o pobre. Afinal de contas, o que é o liberalismo? Eu acho que a questão ela é um pouco anterior, né? Qual o valor que se dá para o indivíduo vis-à-vis o coletivo, né? Então a nossa sociedade está desaprendendo o valor do indivíduo, né? O indivíduo está sendo tratado cada vez mais como um ser incapaz e dependente, né? Eu acho que o problema começa a partir daí. Claro que você tem liberais que são a favor da ausência do Estado, quase anarquistas, né? As pessoas mais equilibradas elas não têm essa visão, elas entendem a importância do Estado. A questão é qual que é o Estado ótimo, né? A função do Estado é distributiva, por exemplo, e obviamente a resposta varia conforme a tendência, e cada um tem a sua. Eu tenho uma visão diferente, a visão do indivíduo, né? Só lembrar como foram, por exemplo, a colonização dos Estados Unidos e como aquilo se desenvolveu, né? Com um Estado muito pequeno, né? As comunidades elas têm capacidade de se auto-organizarem, elas vão criando suas instituições, né? Eu gosto muito do exemplo do síndico do prédio. Poucas pessoas acham que o síndico é irrelevante, ele precisa, alguém precisa resolver os problemas cotidianos. Agora, quando o síndico começa a interferir muito na vida das pessoas, e vamos fazer uma analogia com o Brasil, imagina um síndico de um condomínio mais sofisticado, que resolve começar a oferecer uma escola para as crianças, um clube, contratar personal trainer e por aí vai. O que vai acontecer? A taxa do condomínio vai subir para um valor explosivo. Talvez uma ou duas pessoas vão ficar satisfeitas porque vão ter aquele serviço, mas a maioria não, porque ela não quer aquela educação, ela quer a outra, que ela possa escolher com sua liberdade, aquele um quer a piscina, quer correr em outro lugar. Então, quer dizer, o Estado, quando ele começa a crescer muito, ele equivale àquele síndico que começa a querer entrar na sua vida particular, na sua unidade. Ele começa a dizer tudo que você pode fazer na sua unidade. Então, o liberalismo, ele é uma linha que busca o quê? Tirar um pouco do Estado, né? E fazer esse processo de substituição pelo setor privado de volta. Significa que é perfeito? Não vai ter problemas. Mas os indivíduos eles são capazes de escolher, né, quais são os melhores, né, quem vão ser os vencedores, e naturalmente vai haver uma seleção natural. Então o empresário que não for capaz de atender com qualidade educação, saúde e qualquer outra área, ele aos poucos vai sendo reduzido pela própria comunidade. Né? E isso que promove o desenvolvimento. Né? Um Estado grande, o que acontece? É uma tendência natural deles ir ficando cada vez mais inchado. Você tem desalinhamentos naturais de interesse. Né? Quer dizer, a pessoa quando vira um funcionário público, tem um salário estável, estabilidade do seu emprego, eles são um pouco sensíveis ao que acontece na economia real. Você não consegue ajustar aquela máquina. E no caso do Brasil, a máquina tomou uma proporção tão grande, e aqui a gente fica muito conhecido da economia, mas não é só na economia, né? É em todos os campos. Né? A questão da segurança, a gente não pode ter direito a comprar uma arma para defesa pessoal. Quer dizer, o Estado está intervindo na nossa... Quer dizer, eu não posso mais defender minha família do jeito que eu acho correto, né?
sujeito às leis todas, né? E aí a gente começa a ver cada vez mais o Estado avançando, e o que mais assusta essa geração mais nova é às vezes pedindo mais Estado, né? A gente vê aquelas manifestações de 2013, né? Mais educação, mais saúde. Ninguém é contra mais educação, mais saúde. A questão é, vocês querem mais essa educação e essa saúde que levou o Brasil para os últimos lugares em todos os concursos mundiais, ou a gente quer voltar para um modelo, né, que a gente consegue alguma chance de sucesso? A minha resposta é a segunda opção. A gente tem que diminuir o Estado. Eu concordo plenamente, Gordon. Isso me lembrou até a nossa ida agora recentemente aos Estados Unidos. Eu perguntei para um brasileiro que mora lá, quais são os direitos trabalhistas que você tem aqui nos Estados Unidos? Ele falou, basicamente, nenhum. Por quê? Se ele ficar doente, ele não recebe, ele não tem auxílio-desemprego, não tem uma série FGTS. Só que aqui no governo brasileiro, você tem tudo isso. Só que o que acontece? O patrão quer dar R$2.000 de salário para o empregado e não consegue, tem que dar 1.000. Porque os outros 1.000 tem que ser para auxílio desemprego, tem que ser para FGTS, tem que ser para aquilo, para aquilo. Então é o pai Estado vendendo para você a um preço caríssimo todos esses direitos. E lembre-se, quando a gente fala Estado, algum político está administrando esse dinheiro. Então depois você vai lembrar do Previ, do Postales. Eu vou parar por aqui porque eu vou acabar me estendendo muito, mas só para vocês terem noção do um pouquinho do que a gente está falando. E aproximando um pouquinho mais agora o debate de você que nos ouve, e muita gente que nos ouve utiliza cartão de crédito, e essa pergunta não tem como fugir dela, né? Atualmente, muitas famílias acabam incorporando em seus orçamentos financeiros o cheque especial e o cartão de crédito. Sabemos que são cobrados juros estratosféricos. Como encontrar um ponto de equilíbrio nessa relação, Saxida? Não sei, cara. Sei não, eu sou péssimo para cuidar do dinheiro. Cara, enfim. Você se enrola o cartão de crédito também? Rapaz, eu tenho que sacar o dinheiro e controlar eu mesmo, senão eu estou lascado. Mas a verdade é o seguinte, o nosso país foi jogado numa crise descomunal. Os economistas do governo passado, o pessoal do PT, falavam, gasta dinheiro. Não sei se vocês lembram disso, 2013, 2014, é a hora de gastar. A população acreditou neles e agora está lascado. 60% dos brasileiros, 60%, eu acho, não, é algo como 60% dos brasileiros estão com o nome sujo no Serasa. Então, assim, é muita gente que está com problema. Como é que resolve essa situação? É simples, passo a passo, com um governo competente, tendo emprego, tendo renda. Agora, vai demorar para corrigir essa situação. Tenho certeza que trabalhando, e o brasileiro é trabalhador, nós vamos sair dessa. Agora, vamos sair dessa se tomarmos as decisões corretas. E quais são as decisões corretas? Eu acho que é mudar o nosso país no ano que vem. Sim. Gordon, partilha da minha opinião, quais seriam os juros aí? Então, essa questão é interessante, porque eu trabalho na área de finanças, então, para mim, a única coisa óbvia que eu tenho é não tome dinheiro emprestado no cartão de crédito nem no cheque especial, porque as taxas chegam a 400% ao ano, são impraticáveis, né? Eu falo, se o governo, ao invés de tentar impor ideologia de gênero na educação, colocasse um pouco de matemática financeira, isso não reduziria muito esse problema, né? E é interessante porque as pessoas culpam muito os bancos pelo juro alto. E isso não é uma verdade total. O maior ganhador do juro alto chama-se governo, já que os bancos hoje são tributados em aproximadamente 45% do lucro líquido. Então, quer dizer, quando o banco vai fazer a conta de qual taxa ele precisa cobrar para receber de volta o dinheiro, né, começa que o custo do dinheiro no Brasil é mais alto, né, a nossa taxa de juros, apesar da queda ainda, ela é relativamente alta. Aí o governo é um sócio que vai ficar com quase metade do resultado, né, e aí a inadimplência, obviamente, num país que o desemprego está alto, o salário real é baixo, pelo motivo que o deputado citou agora, né, o governo ele também tira a oportunidade do trabalhador receber outra metade do salário dele. A conta não vai fechar. E quando o desemprego aumenta, como foi o caso do final do governo Dilma, que ele saltou aí de 5% para quase 14,5%, 15%, essas pessoas sem condições, sem emprego, elas perdem a capacidade de pagar. A inadimplência sobe, nesse segmento de pessoas físicas de cartão chega às vezes a 15%, que é um número alto. Então você imagina que o emprestador do dinheiro ele já perde 15% do principal, o governo vai ficar com metade do lucro, o custo do dinheiro é alto, tem os custos administrativos todos, ele faz a conta de quanto ele precisa cobrar para que aqueles poucos que conseguem pagar paguem a conta toda. Né? Então é um ciclo vicioso. Né?
A minha recomendação é não tome de maneira nenhuma dinheiro nessas taxas, porque é impossível, você não conseguir pagar num curto espaço, isso é uma bola de neve, e aí a pessoa perde a tranquilidade, porque o brasileiro, diferente do que muitos falam, ele tem uma boa, a maior parte do povo tem uma boa índole e não quer ter um nome sujo. Ele quer pagar, principalmente os mais humildes, ele só tem o nome dele, então ele não quer sujar o nome. E muitas vezes você vê famílias acabando justamente porque a pessoa fica no endividamento, aquilo entra numa bola de neve, e quando perde o emprego nem se fala, né? Aí você tem que fazer a opção entre botar a comida em casa ou pagar os juros do banco. E aí, obviamente, a escolha é fácil. Quem vai deixar os filhos passando necessidade? Né? Com certeza. Então não pode cair nessa não pode cair nesse crédito. E um governo populista, como foi o governo anterior, né, tanto nos últimos anos do Lula quanto da Dilma, que estimulou o consumo quando o mundo inteiro já mostrou, teve a crise da Europa, que foi muito grave em 2011, os sinais estavam se refletindo aqui, e a ex-presidente abaixando os juros a forceps, né, contra qualquer economista, era claro que aquilo não podia ser feito daquela forma, e estimulando um consumo que todo mundo sabia que aquilo ia ser o caos. Foi o tempo para dar a eleição, e logo em seguida a conta chegou pesada, né? E a nossa crise de quase 4% de queda do PIB por 2 anos seguidos é algo sem precedente no Brasil, né? E o resultado é esse, né? Quer dizer, a gente está vivendo uma situação que é incompatível com, vamos dizer, com um país jovem como o Brasil, está passando por uma situação dessa. Exatamente. Então tá aí, ó, pessoal, em economia não tem fantasia não. Se você gerar a maquininha do dinheiro lá, expandir o crédito, uma hora vai dar problema. E não são poucos os exemplos que nós temos, somente no século XX. Mas vamos adiante aqui, ó. Já que a gente está falando um pouquinho de juros, essa é outra pergunta. Taxa de juros. Cai em função do consumo ou não cai? Quem é que ganha, quem é que perde? Como encontrar esse equilíbrio? Cida, como é que é essa questão da taxa de juros? A taxa de juros, no fundo, é o preço que você paga por ser impaciente. Você pode poupar teu dinheiro e deixar para comprar o carro lá no futuro. Ou pode comprar o carro agora, mas pegar o dinheiro emprestado. Então, no fundo, a taxa de juros é o que você tem que pagar pelo seu grau de impaciência. Falando desse jeito, não tem muito para onde correr. Você vai pagar muito ou pouco dependendo da poupança na economia. Se muita gente é calminho e coloca o dinheiro na poupança, vai ter muita poupança, então o juro vai ser pequeno. Muito do juro ser alto no Brasil é porque a poupança total no Brasil é baixa. Agora, vou deixar o nosso telespectador tranquilo. O grande problema do Brasil em relação a juros está diminuindo. Então, quando você olha o que o Banco Central tem feito, é um excelente trabalho, tem que ser aplaudido, eles estão fazendo um grande trabalho. Então, nós não vamos nos preocupar com juros, pelo menos por enquanto. O grande problema do Brasil hoje não é juros, é dívida pública, é o ajuste fiscal. É aí que nós vamos ter problema em 2019. E vamos torcer para a gente ter uma equipe econômica capaz de corrigir isso. Perfeito. Gordon, como é que é essa questão dos juros? Você falou da Dilma aí baixar no forceps, como é que é isso daí? Você vê, a gente agora está chegando no mesmo nível de juros que a Dilma, a força, tentou colocar, né? Qual que é a diferença? Porque agora foram criadas as condições para que a taxa de juros pudesse chegar nesse patamar sem já a inflação, né? Claro que houve aí um choque positivo de oferta aí por conta dos alimentos esse ano, que ajudou a deixar a inflação ainda abaixo, né? Por pouco, o presidente do Banco Central não ia ter que se explicar no Congresso porque a inflação ficou abaixo de 3%, que é 1,5% abaixo da banda. Mas o importante é que esse processo está sendo feito por uma equipe muito competente, né? Sem nenhuma política envolvida, política no sentido de populismo, né? E sim olhando questões técnicas, né? Nesse momento eu consigo vislumbrar a taxa chegando a 7% no fim do ano, na última reunião do Copom, onde eu acho que ela vai ficar estabilizada por um período. Por quê? Aí você vê que o mercado começa a divergir um pouco se ela continuaria caindo ou não, porque para padrões mundiais esse juro ainda é muito alto, né? Quer dizer, a gente vê boa parte do mundo desenvolvido com juros próximos de zero e taxas longas até negativas, né? No nosso caso, infelizmente, a gente hoje não pode falar isso porque a gente tem uma economia toda cheia de problemas tributários, previdenciários, né? A gente vive um desequilíbrio fiscal muito grande, né? O maior consumidor, né, que foi prejudicial se o consumo afetar é o governo. O governo é o grande agente que desequilibra tudo isso. E obviamente a queda do PIB com a demanda mais fraca, ela ajudou esse processo de combate à inflação, né? Não foi o único fator, mas é um fator importante. O juro real ainda ele é alto, né? A gente no Brasil está falando de um juro real que é relevante.
dependendo do prazo, entre 2% até 5%, né, um juro bastante alto para padrões mundiais, mas que é compatível com nossos desequilíbrios, né? Então, acho que o próximo presidente ele tem que buscar manter os principais parâmetros que o atual governo conseguiu, na figura do Henrique Meirelles, né, de uma equipe mais técnica, colocar. E se ele caminhar na direção de um ajuste previdenciário, que é o principal fator de, vamos dizer, de desajuste no Brasil, né? A PEC 55 foi uma medida fantástica, no sentido que ela limita o crescimento de gastos à inflação do ano anterior. Então você teria, com a volta do crescimento do PIB, você vai ter uma queda da relação dívida-PIB, isso melhora a percepção de risco do Brasil, é um dos fatores que ajudaria a derrubar o juro longo do Brasil. E, obviamente, a reforma da Previdência é o principal componente que poderia desequilibrar essa conta. Porque é muito fácil falar, limita. Só que se a Previdência crescer muito, você tem que cortar outros gastos. A gente sabe, você tem gastos como educação e saúde que tem restrições, e você tem muito pouco, tem alguns gastos como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que tem até uma função relevante, talvez seja a única coisa positiva que foi feita no governo anterior, em termos de política. Mas o fato é que você vai precisar realmente cortar muito acentuadamente os outros gastos caso não se corrija o problema da Previdência, porque ele é um gasto crescente, né? E aí tem uma questão que é uma dinâmica demográfica. A população está envelhecendo, vai continuar envelhecendo, é um processo inexorável, né? E a expectativa de sobrevida das pessoas ao se aposentar aumenta, e hoje as pessoas contribuem por um período relativamente curto de anos e vão viver um período muito longo. E aqueles que acham que esse tema pode ser tratado de uma forma populista, infelizmente a resposta é: não faça isso. Você vai prejudicar os seus filhos e seus netos. Vai chegar a situação parecida para a Grécia. O problema talvez não seja tanto na nossa geração, que ainda talvez consiga algum remendo, mas nossos filhos e netos, certamente, se nada for feito, eles não vão poder contar com esses recursos previdenciários. Então é um problema realmente muito grande. E o Brasil chegou num ponto que não há como tributar mais. Se tributar, vai diminuir a atividade econômica. As empresas já estão indo embora, né? Até que o Paraguai tem empresa, grande empregadora que tem migrado, e infelizmente esse processo só vai se acentuar caso você coloque novos impostos, né? Você tem que diminuir impostos, diminuir o tamanho do Estado, e agora a gente está tendo uma oportunidade. Foi feito um ajuste nesses últimos 2 anos, né? Através do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e quem assumir, se continuar, vai pegar um ciclo virtuoso, vai ficar pelo menos 8 anos. Eu vou discordar de você nesse ponto. Não vai, não. Eu admiro demais a equipe econômica atual, demais. A maior parte deles são todos meus colegas, estão fazendo um excelente trabalho. Mas o ajuste que vai ter que ser feito em 2019 é gigante. E eu adianto aqui, você falou da PEC 55. A PEC 55 é a PEC do teto. A PEC do teto dos gastos, eu dou minha cara a tapa se ela chega a 2020 do jeito que ela está. Do minha cara, não chega. Por quê? Porque não tem. Eu fui massacrado aí. Não tem como você resolver a questão manter a PEC do teto com a estrutura de gasto atual. E é impossível fazer isso. Então, quem assumir em 2019, eu estou sendo muito claro, ele vai ter que fazer uma escolha. Ele vai ter que fazer um ajuste fiscal gigante ou ele vai gerar inflação. Eu acho que gerar inflação é o pior dos mundos, atrapalha o pobre, ferra com a vida do pobre. Eu espero que seja o governo responsável que faça o ajuste fiscal. Eu entendo o que você falou, mas eu não acho que quem chegar em 2019 vai pegar um círculo vicioso, coisa nenhuma. Eu acho que vai pegar um rojão. Enfim, pessoal, trouxe eles aqui para isso. Eles quebram o pau, eu fico aqui numa boa tomando meu suquinho, só aqui no camarote. Pessoal, a gente vai encerrar agora, só para deixar claro, não é encerrar a live não, tá? A gente termina de quadros em quadros de 20 minutos. A gente dá um stop aqui de 1 minuto, só para a gente beber uma água e já retorna. E na live que está rolando ali no Instagram, a gente encerra a live e abre outra daqui a 1 minuto. Então fica ligado que eu vou voltar continuando aqui com essa discussão saudável. Até daqui a pouquinho. Fala pessoal, retornando agora do intervalo, seguindo aqui o programa Pensar Brasil, um programa que a gente criou para ouvir você e para ouvir as pessoas aqui da área que entendem do assunto. Então mais uma vez do meu lado aqui, Adolfo Saxida, André Gordon, obrigado pela paciência dos senhores de terem vindo até aqui, São Paulo, essa hora da noite. A Karina também, que está fazendo trabalho voluntário, fazendo interpretação de Libras. Quem puder lá, curte a página dela, Surdo Mundo, uma página bacana de inclusão. E
já que a gente estava falando de Banco Central aqui, e eu ouvi elogios à atual equipe do Banco Central, de ambas as partes, é isso mesmo? Pergunta começando agora pelo André Gordon. Gordon, qual seria o dólar ideal? E a função do Banco Central controlar o dólar? Bom, essa pergunta é bastante... Batata quente está contigo agora aí. Essa resposta eu diria que é a resposta de bilhão, né? Na verdade, assim, a taxa de câmbio, se você perguntar para um exportador qual a taxa ideal, ele vai falar que é 4. O importador vai falar que é 2. Na verdade, nós como economistas, uma visão mais liberal, a gente acredita realmente no modelo de câmbio flutuante, que é aquele que vai permitir que o mercado equilibre a oferta e demanda de divisas, de forma a encontrar a cada momento o patamar que equilibra, né? Se você me perguntar o que a gente chama de chute educado, qual que seria a taxa de câmbio que eu acredito, eu acho que o 3,20 é um nível que ele vem se mostrando nesse equilíbrio. Por quê? De um lado você tem uma balança comercial ainda muito favorável, mas que tende a se deteriorar tanto pela volta da atividade doméstica, né, que vai aumentar importações, que é o principal fator, vamos dizer assim, né, e eventualmente por alguma correção, uma continuação da correção das commodities, né, porque o Brasil ainda O que é commodity para a pessoa que está em casa? Para quem está em casa, commodities são aqueles bens que são comercializados globalmente, né, tem as commodities agrícolas, por exemplo, milho, soja, commodities como minério de ferro, aço, né, são as matérias-primas cujo preço é definido fora do Brasil, né, no equilíbrio global. Volta em bolsas, Você tem bolsas aí em Chicago, por exemplo, que dão um preço de equilíbrio global de oferta e demanda, né? Então não adianta a pessoa aqui falar, vou fixar o preço aqui. Não, isso é o mundo que diz, e nós somos um participante do mundo, ajudamos a formar esse preço, né? Mas é o que a gente fala, um preço extremo, né? E o Brasil, pela sua potencialidade, população grande, população ainda jovem, né? Perspectivas de crescimento, caso a gente tenha alguém sério assumindo o próximo governo, e certamente os investimentos diretos para o Brasil vão continuar vindo, como houve nos últimos anos, né? 80, 90 bilhões de dólares por ano. Então, mesmo que você concorde com um patamar determinado de câmbio, se tiver sobrando dólares, nossa moeda vai apreciar, né? Então, hoje nós temos uma transação corrente deficitária que vai continuar, dado que nós somos pagadores de juros, né, por exemplo. A balança comercial vai continuar positiva, mas perdendo um pouco de importância, e os investimentos diretos vão continuar bastante positivos, fechando essa conta com alguma sobra de dólares, né? Então, não estou falando de números muito grandes, nem sobra e nem eventual falta, mas o que isso pode promover uma estabilidade da moeda. E aí, só para não deixar de apontar riscos externos, né, é um processo de mudança do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, que, vamos dizer, é o xerife do dólar no mundo, né, e depende da linha, né, que for assumida, uma linha um pouco, o mercado fala do urso, né, que seria do búfalo e o urso, né, o mais positivo, o mais negativo, né, que ataca para baixo, ataca para cima. Pode ter uma política monetária um pouco mais dura, né, subindo os juros lá um pouco acima do que é o esperado, e aí poderia, obviamente, favorecer o dólar e ajudar a depreciar um pouco a nossa moeda. Esse fator externo não é irrelevante, o fluxo de capitais no mundo ele segue exatamente isso, e por 25 vezes a mais ou a menos o dinheiro vai num volume gigantesco para os Estados Unidos e eventualmente saindo de lugares emergentes ou lugares que dão menos proteção a esse dinheiro, né? Então a gente discute economia aqui, vai lá nos Estados Unidos, alguém aperta o botão lá e mudar toda a regra do jogo. E Saxida, é a função do Banco Central controlar o dólar? Não. Acho um erro. O Banco Central tem que cuidar da inflação. Se ele fizer esse trabalho, já está de excelente tamanho. Então, esquece controlar dólar, deixa o dólar flutuar à vontade. Então você é daqueles que acredita, quanto menor a intervenção do Banco Central, mais positivo seria. Perfeito. Eu acho que o Banco Central, de novo, está fazendo um grande trabalho controlando a inflação. Olha o ganho de bem-estar que uma inflação baixa. O emprego volta, as pessoas começam a comer melhor. Então só isso já é um ganho gigantesco. Controla a inflação, deixa que o mercado cuida do câmbio. Eu quero fazer um pedido aqui, já estou aqui, né? Fazer pedido. Deputado, vamos começar a encampar uma agenda de abertura econômica, abertura comercial unilateral. Vamos dar uma chance para o brasileiro ter acesso a produtos baratos. Eu vejo, cara, brasileiros ricos indo comprar enxoval de bebê lá no exterior, vai tudo para Miami. E o pobre brasileiro, coitado, tem que comprar tudo caro aqui. Então vamos dar uma chance aos mais pobres.
Eu fui professor da Universidade do Texas, meus alunos andavam de Toyota Corolla. Corolla é carro de estudante nos Estados Unidos. Nós temos que dar essa chance ao brasileiro. Exatamente, eu morei lá em 2005, junto com os brasileiros, basicamente passando o verão lá, as férias de verão, lá inverno, mas para ser caixa, tinha um pessoal que fritava hambúrguer no McDonald's. Os brasileiros lá, 2, 3 meses de trabalho, se reuniram em 3, compraram já um carro. Eu fiquei assim, calma aí, comprou um carro? Como assim comprou um carro? Não, porque é baratinho, um carro usado. Então lá realmente tem muita oportunidade e a gente tem muito que aprender lá, principalmente nessa parte de menor intervenção, menos imposto, parar com esse estado paternalista e deixar mais dinheiro na mão do trabalhador. Quem sabe o que fazer de melhor com o seu dinheiro é você e não o governo. Tá aí os bilhões do petróleo. Meus caros, eu vou mudar aqui um pouquinho a rota específica da parte da economia, mas ainda falando de economia, porque muitos internautas têm perguntado aqui com relação aos aplicativos de Uber, Cabify, desse tipo. Como é que vocês enxergam, começando novamente pelo Gordon, o impacto disso na economia? É positivo? É negativo? Os taxistas normalmente eles reclamam muito, né? Falam que é uma concorrência desleal. O que você acredita que seria o ideal nessa questão do Uber? Esse tema é interessante porque isso afeta a vida de todos nós enquanto usuário, né? Claramente o Uber ele foi a solução para muita gente, né? Que ficou desempregado. Todos nós aqui pegamos Uber e quem conversa com os motoristas teve a chance de encontrar gente que trabalhou nas mais diversas áreas e encontrou uma forma de sustento digna para suas famílias, né? Então, assim, a minha visão é muito clara, que não dá para você ir contra uma tecnologia nova nesse campo. Porque o Uber, ele, basicamente, ele otimiza o sistema. Quer dizer, você está na sua casa, depende de você ter um emprego parte do seu tempo. Você tem um carro, você quer se cadastrar no Uber, você quer trabalhar 2 horas por dia, você pode. Você vê que o preço da tarifa subiu, né? E naquele horário faz sentido você pegar o seu carro e ficar lá 2 horas circulando e levando os passageiros. Você complementa a sua renda. Então acho que o Uber é uma inovação que veio para ficar e seria um retrocesso muito grande e no sentido contrário. Eu entendo a questão dos taxistas, que muitos são vítimas também, porque novamente do Estado. Ele vai lá e ele regula aquilo de uma forma, né? Eu me lembro aqui em São Paulo que há 3, 4 anos atrás uma licença de táxi era uma coisa absurda. Sim, quase na casa. Não, é algo que dava pena. E aí o que acontece? Algumas pessoas que tinham, vamos dizer, um conchavo eventual com algum político e conseguiam o acesso às licenças de tempos em tempos, sublocavam a sua frota para os coitados que são os motoristas. Aí você fala, motorista de táxi, todos eles se dão bem? Não, a maior parte era, o cara alugava para... Eu lembro muito, o taxista pagava R$100 por dia de aluguel do carro e o cara tinha que rodar aquela madrugada toda, trabalhava 15, 18 horas por dia para poder pagar os 100 e sobrar alguma coisa para ele. Então, quer dizer, o sistema tem um monte de erros. Como que você arruma ele? Diminuindo a intervenção, de novo. A intervenção ela só vai criando novos erros. Você vai criando um erro, vai criar um erro, você vai no outro, aí o governo quer resolver regular o Uber de uma certa forma, você vai criando erro. Prejudicado é o consumidor, que em vez de pagar uma tarifa baixa, né, que é boa para os dois lados, né, o motorista, senão não estaria fazendo, e o consumidor. Todos acabam pagando uma tarifa mais alta e tendo um serviço de pior qualidade. Acho que o Uber veio para melhorar a regra de qualidade, até dos taxistas, o semi-táxi melhorou muito, e até caiu tarifa, né, porque a concorrência é a coisa mais saudável que pode ter para o consumidor. Então, assim, por favor, não venha com um retrocesso nesse campo, né? Deixa os Ubers do jeito que eles estão. Você concorda com essa? Você vê aí também uma oportunidade para você desregulamentar o táxi, trazer aquela intervenção estatal para um patamar menor? Deputado, eu acho que tanto o senhor como o André foram perfeitos na resposta. Eu só queria dar uma resposta um pouquinho mais genérica. Em vez de falar de Uber, vamos falar de novas tecnologias. Cara, as novas tecnologias vieram para ficar. Não é só o Uber, Airbnb, tecnologias de venda pela internet. Se o governo for começar a proibir todas as novas tecnologias, nós estamos lascados. Nós vamos entrar naquele retrocesso da década de 80 de novo. Então, as novas tecnologias vieram para ficar e nós temos que apoiar. Agora, sobre o caso do Uber, o que eu vejo no caso do Uber? A regulação dos táxis está aqui e a regulação do Uber está aqui. O que os taxistas querem? Aumentar a regulação do Uber. Não, pô, vamos abaixar a regulação do táxi. Vamos melhorar para todo mundo. Eu acho que é justo,
Porque realmente algum taxista vai lá, tem que comprar uma placa de carro, é caro, a regulação é cara. Ora, qual é a resposta? Vamos abaixar a regulação para os taxistas e vamos deixar o Uber aí, que todo mundo vai ser ganhando. Perfeito. Gente, muita gente tem me cobrado, é o que parece, o meu último voto na Câmara dos Deputados sobre esse assunto não foi muito difundido. Eu votei a favor dos aplicativos, o meu voto foi um voto vencido. Prevaleceu, infelizmente, o relatório do deputado Carlos Zaratini, do PT aqui de São Paulo, em que ele dizia que o transporte individual de passageiros é um tema público. E eu dizia que era um tema também privado. Infelizmente a gente perdeu, tem um projeto de lei agora que vai ser votado no Senado, então essa semana não somos nós, deputados federais, que vamos votar, mas eu aproveito espaço para dizer que eu sou favorável sim a essas iniciativas. Até porque, gente, não tem como a gente retornar para os tempos do movimento do ludismo. Lá na primeira Revolução Industrial, lá na Inglaterra, lá em 1700 e bolinha, quando os trabalhadores quebravam as máquinas, dizendo que as máquinas estavam roubando o emprego dos trabalhadores. Não tem como você voltar atrás. Eu acho que o Congresso pode até aprovar, mas o STF vai garantir o que a nossa Constituição prega com relação à livre concorrência, à inovação. Eu acho muito difícil que essa tese prevaleça, mesmo sendo aprovada pelo Congresso, mas vamos ver, né? Adiantando o meu voto para você e dizendo que nesses temas, às vezes polêmicos, que dividem opiniões, eu sempre fico com a visão do consumidor. E os consumidores estão pedindo para mim para votar a favor dos aplicativos. Então, dessa maneira que vai ser o meu voto, deixo aqui bem explicado. E também agora com o embasamento do Borla e do Saxida. Termino lembrando para vocês, né, que toda inovação ela traz mudanças. Por exemplo, Netshoes. Vai vender tênis pela internet, vai acabar com o emprego lá da loja, do estoquista. Gente, mas está criando emprego na área de TI, na área de informática, na área de engenharia de produção, logística, os caminhoneiros, o pessoal da transportadora, os correios, tudo isso aí está movimentando por outro lado. Então vamos pensar dessa maneira. Gente, seguindo aqui um pouquinho mais adiante, voltando agora para os temas nacionais. Gordon, qual é o caminho para a redução do déficit público? Vocês reparem, gente, é que é só pergunta tranquilinha. Aquela banana, aquela batata quente que jogam para a gente nas entrevistas, a gente joga agora para eles aqui. Manda ver. Olha, uma combinação de fatores que tem que ser, de medidas que devem ser tomadas, né? Primeiro, parar de contratar. Não consegue demitir, para de contratar, desde que as pessoas vão se aposentando. Tem que reduzir o tamanho do Estado. A solução, vamos dizer, ótima, é o corte linear. Você pega e fala assim, do ponto de vista teórico, né? Tem que reduzir 10%, vai lá e corta 10% de tudo. E depois vai fazer os ajustes, né? Na prática, a gente sabe que isso é muito complicado e tem áreas que tem carência grande, tem áreas que a gente sabe que tem o excesso, né? Então, acho que ele passa pela combinação venda de ativos, que na mão do Estado a gente sabe que é prejuízo e risco futuro, né? Porque uma estatal, às vezes, ela até poderia ser bem gerida por um determinado governo, mas o próximo não vai. O próximo vai usar e vai destruir a empresa, vai deixar a conta para o seguinte. Então, assim, a redução de ativos, ela ajudaria a reduzir o estoque da dívida, com isso, obviamente, a redução da taxa de juros, né, pela percepção de risco menor, e diminuir o estoque da dívida, já é um componente que ajuda, aqui no Brasil a gente fala muito dos prédios primários. Eu pessoalmente não gosto muito, eu gosto do nominal, porque a despesa de juros também sai do bolso do governo. A não ser que você acha que ele vai ficar imprimindo moeda e gerar inflação, mas aquilo vai ser pago, né? E o nosso déficit nominal é gigantesco. A gente mesmo nos tempos de superávit primário, que foi um período longo, a gente sempre teve déficit nominal, se não me engano, um ano que chegou perto do equilíbrio, né? Aí, obviamente, eles pegaram tudo e Dona Rousseff levou a 10% do PIB de déficit, algo absolutamente insustentável, né? Eu vi um gráfico com uma curva aquela é assustador. Vem assim, mais ou menos, não chega no verdade, é catastrófico, porque todas as políticas populistas foram criadas, elas foram criadas por gente muito irresponsável, né? Até o FIES, a forma como foi feito, você pega uma ideia que é boa, o financiamento, você destruiu, você gerou gastos que por sua vez vão gerar gastos recorrentes, né? Porque se você bota lá, você vai fazer 2 bi no ano, aquele aluno vai ficar 5 anos, então aquele 2 bi continua, mas e a turma do ano seguinte que vai entrar? Então é 2 bi mais 2 bi mais 2 bi, mais os 5 anos de cada um, e em tese aquele fundo deveria retroalimentar os novos, né? Para você ter um volume que se retroalimenta, as pessoas pagariam e o sistema se equilibraria, né? Então aqui no Brasil tudo foi feito de uma forma muito populista, sem nenhuma preocupação com o futuro.
Então, você tem que privatizar, você tem que reduzir o tamanho do Estado, o Estado tem que reduzir investimentos que possam ser passados pela iniciativa privada, seja através das parcerias, o que puder fazer. Exploração de atividade econômica, então, não é área de não é área do Estado, não é função do Estado. Né? A gente fica pensando, o Estado tem uma empresa de petróleo, mesmo atividade financeira, o Estado fazer empréstimo comercial, correio, assim, são atividades que é a função do Estado? Talvez a segurança, né? O Estado claramente tem uma função, o judiciário, né? Você tem o juiz, e são algumas funções. Vai para a questão de educação, que é um tema mais complexo. Universidade pública é uma coisa que no Brasil é um escárnio, principalmente quando você assiste no YouTube os vídeos das nossas universidades e o tipo de estudo que vem sendo feito. Aquilo é uma ofensa, principalmente o mais humilde, que não tem recurso para botar o seu filho numa escola pública com mínimo de segurança, com um professor alfabetizado, né? Então, quer dizer, o Estado ele tem que, até na questão da educação básica, ele poderia fazer parcerias com os setores privados para poder melhorar um pouco a qualidade e diminuir o custo, com mais eficiência. Na saúde, acho que também você tem diversas soluções que passam por parcerias, porque existe uma capacidade ociosa em parte do setor privado que poderia ser ocupada. Então, assim, as soluções são inúmeras, mas ela essencialmente passa pela redução do tamanho do Estado, do seu escopo e também, obviamente, a redução do pessoal. A reforma da Previdência é uma das partes, ela é extremamente relevante. Os juros pagos altos poderiam reduzir, e aí está naquele ciclo virtuoso que o professor Adolfo aqui colocou muito bem, né? 2019 não vai ser fácil. Pode ser mais fácil ou mais difícil, conforme o ano de 18, né, em termos de adiantar a agenda de reforma. Né? Perfeito. Saxida, contigo a palavra. Qual é o caminho para essa redução do déficit? Acho que o Borda foi muito feliz na resposta. Assina embaixo tudo que ele falou. É importante o seguinte, eu acho que é ressaltar as reformas, deputado. Então, por exemplo, nós temos que ter uma reforma tributária. No Brasil, uma empresa média gasta 2.600 horas para calcular quando deve de imposto. A Bolívia, 1.060. Não é possível que seja 3 vezes pior que a Bolívia. A cada novo dia, são 32 novas normas tributárias no Brasil. Então, amanhã você vai acordar, vão ter 32 novas normas tributárias no nosso país. É algo errado. Isso aí tira emprego. E tirando emprego, tira toda a arrecadação que o governo tem, tira todo o dinamismo da sociedade. Nós temos que ter uma reforma tributária, nós temos que ter uma reforma administrativa. O Gordon citou bem. Você tem áreas no governo que tem gente demais trabalhando, só que tem áreas que não tem ninguém. A cada 50 dias, Dilma Rousseff inaugurava uma nova estatal. Não foi pensando no bem da população. É isso daí, gente, quando a gente fala em Estado grande, é isso daí que a gente está falando. Estão estuprando o dinheiro dos seus impostos. Desculpa te interromper. Não, perfeito. E complemento. Faz sentido o Estado ter uma fábrica de camisinha? É complicado alguém me convencer que precisa disso. Então, essas coisas vão ter que ser revistas. Você vai ter que ter um programa de privatização. O que é o programa de privatização? É dar ao povo a chance de ter o patrimônio dele. Porque hoje o patrimônio não é do povo. Falar que a Petrobras é do povo não é verdade. Não é. Alguns lobbies se apropriaram da Petrobras. Nós temos que devolver a Petrobras para o povo. E como é que se faz isso? Dando a chance do povo participar. Agora, uma coisa que eu quero ressaltar, deputado, e eu acho importante isso. Quando a gente fala de privatização, muita gente tem medo. Fala assim, mas eu trabalhei minha vida inteira nessa estatal, eu vou perder meu emprego? Não precisa ser assim. Quando você privatizou os bancos estaduais na década de 90, ninguém perdeu o emprego. Por quê? Porque você, na hora de vender o ativo, você colocava uma cláusula, nos próximos 5 anos, nos próximos tantos anos, não pode demitir ninguém. E eu acho isso justo. Porque várias pessoas deram a sua vida para aquelas empresas. Você não pode chegar de uma hora para outra e tirar esse pessoal de lá. Então, nós podemos privatizar e com responsabilidade. Nós podemos também olhar à frente do Brasil. Tem um problema gigante que pouca gente está falando, Estado e município. O Rio de Janeiro é a ponta do iceberg. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, vai ter mais funcionário público aposentado do que na ativa no ano que vem. Em vários estados brasileiros, você está caminhando para a mesma coisa. Como é que nós vamos lidar com o Estado? Nós vamos precisar de uma reforma administrativa. Então, essas reformas, que acima de tudo, são para ajudar a população, precisam ser feitas. Então você é a favor da federalização, municipalização? Com certeza. A fatia do bolo lá dos impostos, então a parte maior fica com os municípios? Com certeza absoluta. As pessoas moram em cidades. Né? Sim.
também. É que eu tento botar aqui para eles responderem, mas acaba que tem muita coisa que a gente está convergindo aqui, bem bacana. E eu faço sempre questão de ressaltar. Eles estão aqui emitindo a opinião própria deles, tá, pessoal? Não é basicamente a minha opinião, e eles também não fazem parte aqui da minha assessoria, ou plano de governo, nem nada disso não. O André Gordon e a Adolfo Saxida vieram aqui na condição de convidados para ajudar a gente a pensar num Brasil melhor. E já está dando o nosso tempo, então vamos para mais um breakzinho de 1 minuto e a gente retorna falando de privatização. Até daqui a pouquinho. Fala, pessoal, retornando aqui do cafezinho e voltando a falar sobre privatização. Saxida, quando fala assim privatização, há um receio da China comprar o Brasil, mais ou menos o que a China fez com Angola. Existe uma maneira do governo fazer uma privatização pulverizando para os funcionários públicos ou os próprios brasileiros que vão comprar as ações na empresa? Como é que funciona isso? A tal da Golden Share, que a gente escuta muitas pessoas falarem, explica um pouquinho o que significa cada uma dessas coisas. Vamos lá. Então, Golden Share é a ideia de quem vai comprar a fatia para ser o controlador da empresa. Mas eu acho muito importante aqui, deputado, deixar claro uma coisa. O grande mérito da privatização é gerar competição no mercado. Então, toda vez que você fala que é bom privatizar, no fundo você está falando, eu vou privatizar porque isso vai dinamizar a competição. Trocar um monopólio estatal por outro dificilmente dá grandes resultados em termos de desempenho econômico. Nesse ponto é que entra a questão da China. Quando eu fui professor dos Estados Unidos, eu conhecia muita gente do movimento conservador americano. E o movimento conservador americano morria de medo da China. Falava assim, olha, a gente está negociando demais com alguém que não é claro que é uma democracia. Pior, é uma ditadura. Nós estamos negociando com alguém que amanhã ou depois pode ser o nosso inimigo. Vindo hoje de manhã eu estava indo trabalhar, eu estava ouvindo a CBN e estava lá o pessoal falando das novas tecnologias da China, que vai ter um aplicativo que todo chinês vai ter que se cadastrar e ele vai depender dos likes do governo para ter acesso, por exemplo, a crédito. Esse é o governo chinês. Você não está falando de uma brincadeira, você está falando de algo sério. Então, o movimento conservador americano, ele tem uma grande preocupação com a China. É claro que essa preocupação, ela tem que ser feita em termos de geopolítica. Eu não sou um especialista em geopolítica, eu não entendo nada de geopolítica. Mas quem entende tem que ser ouvido nessa questão. Eu sou um economista. Qual é a minha preocupação com a economia? Na hora que nós formos privatizar, nós temos que privatizar para gerar competição. Você acha então que, por exemplo, a privatização da Embraer, você acha que é um exemplo a ser seguido? Eu acho uma ótima ideia. Por quê? Porque você privatizou uma empresa e rapidamente ela estava no mercado que tinha certa competição. O que você não pode é, por exemplo, privatizar uma empresa e manter um monopólio. Isso aqui é muito difícil. Por quê? Porque nesse caso você vai ter que ter agências reguladoras. Então você manteve certa parte do problema. Eu creio que a preocupação de quem privatiza é, eu vou privatizar porque tem várias vantagens. Primeiro, é um recurso para o Estado, que ele pode pagar dívida, e nós estamos precisando desse dinheiro. Segundo, combate à corrupção. Terceiro, é importante para a questão de eficiência econômica, mas, acima de tudo, é importante para o consumidor. O grande exemplo que nós temos que seguir é a privatização das telefônicas. Você pode xingar horrores, mil coisas, mas é inegável que hoje todo mundo tem celular. Sim. E quais são as críticas que tem a privatização das telefônicas? É simples, não gerou competição suficiente. Até gerou, né? Mas o Lula foi lá e diminuiu a competição no setor. Então, o que nós temos que fazer? Aumentar a competição. Só para lembrar, o Lulinha, né, aquelas ações ali, enfim, tanto quanto suspeitas, né? Esse assunto da corrupção, a gente tem que abrir um Pensar Brasil só para ele. Se Deus quiser, a gente vai abrir também para essa área aí da segurança jurídica, segurança do dia a dia. Mas, seguindo com a nossa pauta aqui, perguntar para o Gordon, monopólio dos Correios, privatização dos Correios, como é que é lá no exterior, como é que é aqui no Brasil, o que o senhor faria se tivesse o poder da caneta? Eu certamente vou privatizaria. Eu acho que nós colocou um ponto importante, né? Quer dizer, a China, ela não necessariamente é um parceiro que segue as regras de mercado, ela tem condições que a colocam uma determinada vantagem em relação a outros países, né? Uma delas é a ausência de democracia. Por outro lado, quando você vai vender um ativo, não cabe a você escolher o comprador. É um leilão. Se você criar condições boas, você vai ter o maior número possível de compradores. Quanto maior for esse número, maior o sucesso desse leilão. Eu tenho ouvido muito
pessoas, pô, mas você vai sair do monopólio do Estado brasileiro para o monopólio, por exemplo, do Estado chinês. Já é uma melhora. Em que sentido? Que se por acaso for mal gerido, a conta vai para o chinês e não para nós, contribuintes brasileiros. Então, quer dizer, eu tenho medo disso. Vai ter uma renegociação dos contratos ali, impor uma fatura para a gente. Não, então, a gente tem que sair desse Depende do governante. A gente deveria sair desse risco, né? Esse é o primeiro ponto, né? E depois que a atividade ocorrer, ela precisa também se modernizar. Como o Adolfo colocou aqui, a competição favorece essa modernização. Por quê? Porque hoje você já tem uma certa concorrência com FedEx e todas essas empresas, né? Bem ou mal, elas estão concorrendo com o Correio. E o Correio estava muito mais voltado para aquele escândalo do Mensalão 1, né? Que aquilo, ao invés de estar preocupado com a empresa, as pessoas estavam preocupadas em lotear aquela instituição que chegou a ser valiosíssima se tivesse sido vendida no passado, né? E aquilo fabricou prejuízos gigantescos. O fundo de pensão do Correio não sai das páginas lá policiais, né? Porque é todo um conjunto, né? É todo um sistema que, se continuar assim, vai acabar falindo a empresa. Ela vai perder todo o valor. Na hora que for vender, já não vai valer nada. Então, eu acho que, de fato, deve-se procurar privatizar. O ideal é que você traga, por exemplo, vou dar só um exemplo das concessões aqui que houve na semana passada do petróleo, né? Teve a Petrobras, que enquanto empresa, pela primeira vez não foi obrigada a entrar, ela escolheu os campos que ela quis para ser operador, que a lei garantiu esse, vamos dizer, privilégio para ela, mas você trouxe majors globais de primeira linha para fazer parte, e estatais também como estatório, se não me engano, uma das concessões. Então, quer dizer, na Noruega, que é um país tradicionalmente, vamos dizer, mais honesto, a estatal lá, em tese, funciona bem. Entra no leilão, ganha, vai operar o campo e pronto. Na China, a gente sabe que se não seguir a regra, o pessoal leva tiro na nuca, executado, né? Enfim, 60 crimes lá que vem pena de morte. Lá tem um limite, a corrupção é tabelada. Passou daquilo, não seguiu a cartilha do partido. Se a corrupção for para o Partido Comunista. Tem toda uma hierarquia, você tem que pagar lá, passou daquilo. Então, acho assim, o ideal é você trazer empresas que já estão acostumadas com esse jogo de mercado. Não necessariamente isso vai acontecer, até porque as condições, às vezes, de atratividade são baixas, porque o nosso governo, a questão tributária aqui no Brasil é algo que não é para qualquer um. Tem gente que olha aquilo e fala, não, esquece, principalmente se tiver ativos em outros lugares do mundo, o cara às vezes vai para outro lugar. Né? Eu li uma vez uma matéria na Veja falando exatamente disso, da fuga de capital do Brasil indo para o Paraguai, exatamente, para o Paraguai. E advogados especialistas na área tributária reclamando que às vezes nem eles, estudiosos da área, conseguiam saber quais tributos devidos que tinham que pagar. Então eles às vezes achavam que estavam pagando o tributo certo, batiam o fiscal lá na porta, opa, é o tributo errado, e multa em cima. E fora das questões da lei trabalhista super engessada, o aumento da energia, enfim, uma série de problemas de um Estado gigantesco que acabam ocasionando desemprego. Mas, gente, a gente está indo para o final. Gostaria de ouvir agora aqui as perguntas que foram selecionadas através do nosso WhatsApp, algumas perguntas em vídeo. Então, depois vai colocar a pergunta? Perfeito. E aproveitando o gancho do Paraguai, então, por que o Paraguai tem crescido? Qual é a mágica? O que tem acontecido no Paraguai que o Brasil tem feito diferente, que a gente pode dizer, para melhorar a nossa economia? Porque eu estou vendo o Paraguai tem um crescimento acima do Brasil e é um dos melhores da América Latina. Vocês têm conhecimento da situação específica? Ou de algum país aqui da América Latina que esteja fazendo o dever de casa melhor do que o Brasil? Talvez o Chile? O Chile, sem dúvida. Acho que é um exemplo. Né? No caso do Paraguai, a gente viu recentemente, fazer um exemplo recente, né, do Ministério Público, se não me engano, do Rio Grande do Norte, do Trabalho, considerando, por exemplo, no caso da Guararapes, trabalho escravo, a ponto dos funcionários se mobilizarem para fazer um abaixo-assinado lá para dizer, não, a gente precisa desses empregos, que aqui a melhor condição de empregabilidade que tem é dessa empresa. Né? E a gente sabe que é uma politicagem absurda, um outro populismo, né? E o que acontece? A própria empresa anunciou que já fechou, se não me engano, 80% das vagas que ela já teve de costureiras, do serviço têxtil no estado, e transferiu justamente para o Paraguai. Então, na verdade, não é que o Paraguai está fazendo bem, nós estamos fazendo errado. Nós estamos fazendo errado, a ponto de mandar para o Paraguai capacidade produtiva. Estamos gerando emprego no Paraguai.
quando poderia ter sido gerados empregos no interior do Nordeste. São pequenas cooperativas de senhoras lá que se juntam para costurar, fazer pequenas peças que vão fornecer para montagem, né? Então, acho que na América do Sul, certamente a Colômbia, o Chile, o Paraguai estão fazendo muito melhor que o Brasil. Venezuela e Argentina antes do MAC, estavam fazendo muito pior que o Brasil, mas o Brasil querendo rapidamente se emparelhar com a Argentina e Venezuela. O caminho era o mesmo, claramente você tinha alguns países indo para um lado e outros indo para o lado certo. Acho que o caso do Chile talvez seja o melhor exemplo de um país que se descolou dos demais. E o Chile, quando você vai para lá, você percebe que Santiago é um país que você está na Europa, eu diria que uma Europa mais moderna até. E está muito mais voltado para o Pacífico do que para o continente aqui. E nós nos aterramos ao Mercosul, Sim. que aqui não tinha que ser extinto. Tanto que o Chile estava dentro ali da TPP, né? O Tratado Pacífico, enfim, estava pegando Japão, Estados Unidos, Peru, Chile, México. E talvez, né, vamos ver, estava tendo um certo cautela agora no andamento do tratado, mas talvez saia. E o Brasil, mais uma vez, de fora, por questões ideológicas. Vamos ver se a gente consegue mudar isso. Só que, Cida, você vê na Venezuela, o senhor não acha que é um exemplo? O que acontece com a Venezuela que ela colocou lá para baixo lá a economia dela? Um país que está vindo até razoável em questão da América Latina. Era um dos países mais ricos da América Latina, há pelo menos 10, 15 anos atrás. Bastou chegar ao socialismo no poder e destruiu todo o país. Ou seja, a Venezuela fez aquilo que a cartilha da esquerda manda. O resultado está lá. É engraçado que a gente olha a segurança pública no Brasil. Como é que agiu a segurança pública no Brasil nos últimos 15 anos? Tudo que a esquerda pediu foi dado. Está aí o resultado. É por isso que é a grande frase de Einstein: tolo é aquele que faz as mesmas coisas e quer resultado diferente. Eu acho que nós temos que mudar, temos que começar a fazer de maneira diferente. Você falou do Paraguai. Paraguai tem uma coisa lá que não tem no Brasil, chama energia. O Brasil, pouca gente está falando, se o Brasil tivesse crescido 1% em 2015 e 1% em 2016, tinha acabado a energia no Brasil, não tinha energia hoje. Estou falando sério, o Brasil só não está num apagão porque nós tivemos uma recessão econômica tão grande, que tem um pouquinho de energia, mas está aí, crise hídrica pegando fogo. Agora, o Paraguai tem energia, tem liberdade econômica, então você tem muito mais liberdade lá do que aqui. Nós temos que aprender onde dá certo. Tem coisa ruim lá também, né? Temos que aprender o que dá certo. Perfeito. Hoje não tive uma reunião no Rio de Janeiro, já vai pintar alguém falando que eu estou voando pelo Brasil de férias. Né? Ontem eu estava em Brasília, hoje de manhã no Rio de Janeiro, agora à noite a gente está falando aqui de São Paulo, amanhã eu estou indo para Brasília de novo. Mas hoje de manhã lá no Rio a gente fez uma reunião e um dos temas abordados foi exatamente a questão energética. A gente não pode dar bobeira e entrar em mais um colapso. A gente tem que fazer de alguma maneira, seja através da eólica, seja através da solar ou mesmo hidrelétricas, mas uma maneira de permitir que a gente aumente a nossa produção. Parque industrial, setor de logística, tudo, gente. Tudo, absolutamente tudo envolve energia. E o que não falta no Brasil são possibilidades. O gringo ele olha para cá e fala assim: como é que vocês conseguem ter apagão? É rio para todo canto. É o Nordeste que venta horrores lá no Ceará, é a força da maré motriz, é N possibilidades. Mas a gente esbarra, quando fala em hidrelétricas, na questão ambientalista. Os radicais ambientalistas não permitem, por exemplo, que lá em Roraima você inunde uma parte de uma reserva indígena e faça uma energia elétrica de qualidade. Agora, eles não se espantam quando está ligado lá o motorzinho da termoelétrica produzindo poluição para dedéu. Então vejam que incongruência que é isso daí. Gente, perguntar mais uma vez aí, como é que estão as questões das perguntas dos internautas? Tá ok? Tem condição de rodar? Senão a gente ao vivo aqui vai ter que colocar para 2 minutos. Senão vai ser o paredão aí, pacificamente, hein? Agora vem fazer uma pergunta para você, deputado. Ixi, deputado, vamos supor que daqui 20 anos o senhor seja eleito presidente do Brasil e o Brasil continue na situação atual. Mercosul, o que o senhor faz com ele? É preciso dar devida importância ao Mercosul. Né? Nos últimos anos o Brasil tem feito comércio internacional muito com viés ideológico. Reparem, a gente escanteou muito os Estados Unidos. A gente foi lá fora, participou
no Council of Americas, algumas reuniões com investidores, pessoal de comércio, e existe uma reclamação muito grande deles. E nos aproximamos com a China. Eu não faço X para a China, faço o sinal da cruz, não. Eu acho que tem que fazer negócio com todo mundo, mas é fazer negócio com quem possa comprar os seus produtos. E não adianta, o Brasil não vai produzir tudo, nem da noite para o dia. A gente tem que abaixar também aqui as nossas alíquotas, a questão aduaneira, por exemplo, do iPhone que vem lá do exterior, ou de um carro importado, enfim. Isso daí é reduzir o protecionismo para que haja mais comércio, mais interatividade entre os países. Aquilo que a gente não produz, a gente importa, e aquilo que a gente produz, colocar lá no exterior à venda. Mas com quem possa comprar de nós. Não adianta a gente fazer um produto aqui e vender para a Venezuela. Ou então vender para a Argentina, que até há pouco tempo atrás, que ela criou-se um fundo de alguns bilhões, a Argentina comprar produtos brasileiros, na verdade era quase que um calote previsto. Então essa é a minha grande crítica. Eu partiria para um bilateralismo. Olha aí a Inglaterra dando sopa aí com o Brexit saindo da União Europeia. E a Inglaterra, vamos conversar? Eu quero fazer outra pergunta. Eu estou cheio de demanda aqui, que é o seguinte. Sou de Londrina, região agrícola. Rapaz, quando é que nós vamos dar um basta nas invasões do campo? Exatamente, não só Londrina, né? A gente está vendo aí um caso emblemático, ocorrido em Mato Grosso do Sul, teve o caso de Antônio João. E salvo engano agora, me ajuda aí, Gil, é em Mato Grosso que estão os 5 hoje. Colocaram os pneus. No Pará, o MST colocou uns pneus embaixo de uma torre de transmissão de energia elétrica, ameaçando interromper a transmissão de energia elétrica. No Brasil, alguns anos atrás, teve até um apagão que foi em virtude, não do MST, gente, mas em virtude de um problema nessas linhas de transmissão. Parte do Sudeste ficou sem luz durante um período curto de tempo, mas ficou sem luz. E o que eu quero dizer para vocês é que, na verdade, tratam movimentos criminosos como o MST como movimentos sociais. Isso aí tem que acabar. A gente tem que colocar eles na lei de terrorismo. Isso é inadmissível. É aquele negócio, se a gente aqui tocar fogo no avião, a gente vai sofrer a pena prevista lá no Código Penal, na lei penal. Se for MST, não. Aí é liberdade de expressão, é um movimento social, está colocando adiante pautas do povo. Então isso aí tem que parar. Primeiro, ou a propriedade privada é sagrada ou não é. Se ela é sagrada, você tem que defendê-la. Como é que vão entrar na tua terra tocando terror? Tem que dar sim o direito do fazendeiro ter a sua arma. E segundo, colocar a polícia para dar conta desse tipo de embate. O pessoal da assessoria ali está dizendo que está ok para rodar as perguntas, então quando quiserem, pode rodar, por favor. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos. Meu nome é Kennedy, eu falo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E estou aqui para participar desse quiz de perguntas aí, relacionado ao tema economia. E a minha pergunta é direcionada ao ramo que eu trabalho. Eu sou formado em administração, eu trabalho no comércio. E segundo dados da revista Exame de 2014, sabemos que 1 em cada 4 empregos aproximadamente são criados pelo comércio varejista em geral. E a minha dúvida é a seguinte: quais os projetos, quais os planos para um setor que é tão forte, que concentra aí mais de 27% da arrecadação do setor de comércio em geral, e que cria tantos empregos, que praticamente sustenta o país, sendo que nós não temos um representante forte junto, ou os que tem não representam tão bem. Então eu queria saber o que vocês têm, o que vocês propõem aí atualmente, para que a gente saiba, né, quais os rumos do país e direcione melhor o nosso voto. Valeu, obrigado. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos. Perfeito, pessoal. Pergunta aí do Kennedy, lá de Belo Horizonte. Um abraço aos mineiros que acolheram tão bem o deputado Jair Bolsonaro. Já adianto que é impossível fazer o mar chegar até Minas, beleza? Aquela brincadeira que o Jair Bolsonaro fez e que o Globo explorou como se ele tivesse dito de maneira séria, né? Mas voltando à pergunta do Kennedy, ele faz parte da administração, né? Trabalha no comércio. A categoria dos vendedores é a maior categoria trabalhista nacional. E ele quer saber o seguinte: como é que você faz para gerar emprego, para estimular o comércio? Começando pelo Saxida. Vamos lá, porque tamo junto. Cara, é muito fácil fazer isso. Isso é um problema fácil de resolver no Brasil. Duas coisas. Primeiro, eu tenho uma pergunta para todo mundo que está nos ouvindo. O que seria de Steve Jobs no Brasil? O que seria de Bill Gates no Brasil? Bill Gates e Steve Jobs são bilionários nos Estados Unidos. O que eles seriam aqui no Brasil?
Eu vou dizer o que eles seriam. Bill Gates abriu a empresa dele numa garagem. Imagina você abrindo sua empresa numa garagem. Na segunda semana está lá o fiscal da prefeitura. Ih, não pode, aqui não, fecha. Aí você tenta levar a empresa para o lado. Ih, não tem banheiro aqui, fecha. Bom, Bill Gates não tinha dinheiro para pagar salário. O que ele fez? Ele pegou e deu ações da Microsoft para as pessoas. É por isso que o funcionário da Microsoft é o funcionário mais rico que tem no mundo. Aqui no Brasil estava preso, né? Trabalho análogo à escravidão, não pagou salário. É assim que os empresários são tratados no Brasil. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é simplificar a burocracia. É isso que nós temos que fazer. Chega de tanta burocracia. Eu estava dando aula nos Estados Unidos, meus alunos tinham empresa. Aqui no Brasil é assim, tive uma ideia genial, vou abrir uma empresa. 89 dias em média para abrir uma empresa. 11 procedimentos diferentes. Então como é que nós vamos melhorar o comércio? É simples, basta de tanta burocracia, basta de tanta regulação, basta de tanta lei assim, matando o empresário. E por fim, um outro programa. Eu vejo um monte de gente falando assim, eu quero um programa de meu primeiro emprego, o governo tem que me ajudar a ter meu primeiro emprego. Eu tenho uma proposta diferente, deputado. Que tal o senhor implantar o programa Minha Primeira Empresa? Minha primeira empresa está cheio de terreno sem uso. Vamos fazer um convênio, governo federal, estadual e prefeitura. Agora, você só vai em um lugar para abrir sua empresa. Tudo vai estar feito lá. Chegou lá, em uma semana você abre sua empresa. Você começa o que? Olha, esses imóveis que a prefeitura não está usando e está pagando o condomínio, faz o seguinte, você usa o imóvel por 2 anos e paga o condomínio. E por que por 2 anos? Porque os dados mostram que pequenas empresas, metade delas acabam em 2 anos. E o grande custo dela é aluguel. Se você alivia isso, facilita. Vamos criar vários do silício no Brasil. Saxida está roubando aqui as ideias de Jair Bolsonaro, hein, gente? Fazendo a denúncia pública aqui, que isso é... sei não, hein? Tem que copiar que o time que está ganhando, pô. Beleza, gente. Porra, o que você faria para dar um estímulo ao comércio? A colocação do Saxida foi excelente, né? Bela comparação, né? Quer dizer, pega tanto esse jogos quanto o Bill Gates, o Brasil talvez fossem ter desistido, né, e procurado um emprego público, talvez com 20 e poucos anos de idade. Em São Paulo, se você tiver um comércio e você colocar um cartaz de liquidação na vitrine, você leva uma multa de 5, 10 mil reais, que vai levar todo o resultado do mês. Assim, você quer comunicar o seu pedestre lá, que você está com desconto, você não consegue, né? Então, quer dizer, a regulamentação ela avançou de tal maneira que tem que acabar com isso. Comércio é a atividade das mais antigas que o homem pratica. E o empreendedorismo nessa área é extremamente simples, porque às vezes a pessoa cozinha um bolo, aí ela quer vender lá na vizinhança, não precisa de grandes estruturas. Então o governo ele precisa tirar essa formalização toda, que é extremamente negativa. Isso impede as pessoas, principalmente as que têm a menor formação, porque o cara quando começa a dar certo, chega o fiscal lá e acaba com a atividade dele. Né? Então essa questão da desregulamentação ela é essencial. A tributação nem se fala, né? Vou comentar aqui um negócio que eu trabalho com a área de ações. Fica à vontade, Gordo, se quiser meter a... e me chama muita atenção. No Brasil você tem o micro comerciante e você tem o gigante. Você pode ter uma loja Renner, uma Riachuelo e o pequeno. Você não tem o meio do caminho. E por que você não tem o meio do caminho? Por causa da tributação. Você tem o imposto simplificado embaixo, né? Senão a pessoa realmente vai para a informalidade total e não paga nada. Né? E em cima você tem a escala atingida por essas grandes empresas, né? Que já ultrapassaram essa barreira e que hoje tem uma situação de muita competitividade em termos de custo. Pagam todos os impostos, etc. E sobrevivem. Né? Obviamente o concorrente é Miami. O brasileiro às vezes faz a conta, ele fala, vou até Miami fazer um enxoval. Se eu tiver um bebê aqui e tiver acumulado dinheiro para comprar um ano, a viagem sai de graça. E você ainda consegue depois vender o que você trouxe no preço que está aqui, né? Então, como que essa estrutura tributária ela deveria conversar? O governo deveria querer estimular que o pequeno virasse grande, que os bons primeiro virem médios e médios virem grandes. No Brasil, quando você sai do imposto do lucro presumido, por exemplo, do super simples, e vai para o lucro real, acabou o teu negócio.
O ICMS está contemplado em tudo, ele passa lá, sei lá, 12%. Isso é a margem de lucro que ele tinha. Então, a pessoa tinha uma margem de 12, vai para zero, ele quebra. Aí ele percebe o seguinte, ou eu tenho que voltar para a minha situação anterior, né, ou eu vou quebrar, porque você não vai conseguir ultrapassar aquela barreira, você precisa levantar capital. Nos Estados Unidos, o cara tem uma ideia, ele faz uma pequena oferta de ações, levanta algum dinheiro, ele expande o negócio dele, botando a sociedade em risco, né, quem se interessar pelas ideias dele, e vai evoluindo. Eu gosto da área de hambúrgueres, porque a gente aqui conhece McDonald's, Burger King. Você vai nos Estados Unidos, você tem cadeias no interior. Fridays, Popeyes. Enorme. Daí você fala, mas isso aqui deve ter. Você fala assim, deve ter 2, 3 unidades. Não, tem 55, 70. E as que fazem um negócio bem feito, um belo dia vão para a bolsa e vão ter 2.000 e vão para o mundo inteiro. E aí depois paga o royalties nos Estados Unidos, né, para o empresário americano. Então, acho que a ideia proposta aqui pelo Adolfo é o que tem que ser seguido, desregulamentar. E também, obviamente, a reforma trabalhista, né? A legislação trabalhista ela é hostil ao empresário, como se o empresário fosse um vilão. Muitas vezes o empresário ele é tão somente o primeiro aluno da turma e o empregado dele é o segundo aluno da turma, que vai ser amanhã o empresário. Eles têm a mesma formação no início. O empresário, inclusive, acho que das maiores fortunas que tem no mundo, metade delas são pessoas que a origem é lá de baixo. Metade a gente já tinha alguma origem, mas não há isso não se passa de pai para filho, né, o empreendedorismo. Isso é do indivíduo, né, desde que ele encontre um ambiente que não seja hostil. Eu lembro da Hyundai, o dono da Hyundai começou um camponês lá na Coreia do Sul e o carro-chefe dele passou a ser a indústria naval. Depois é que ele fez lá a indústria automobilística para ser uma ponta da empresa dele. Então isso aí é um país que dá oportunidade. E finalizando, outro exemplo internacional que eu lembrei foi de Singapura. Um país que era mais pobre, mais miserável do que o Brasil. Mas o que ele fez? Ele pegava esse perfil empreendedor, as empresas, atraía para o seu mercado. Por quê? Porque outros países vizinhos, Camboja, Laos, China, acabavam falando que não, a Nike e a Reebok oprimem, escravizam o trabalhador, aqui no meu território não. Foram para Singapura. E Singapura dizia, né, olha, se o cara quiser trabalhar na Nike, na Reebok, é porque ele quer, é porque a condição anterior dele era pior, ele era mais pobre, entrou nessa empresa porque ele quis, então ele está tendo um upgrade na vida dele. Em algumas décadas, transformou-se num país que está melhor do que o Brasil hoje, em condições gerais. Deixa eu só fazer um comentário nessa linha. É o caso aqui do Bom Retiro, dos bolivianos. O indivíduo sai da Bolívia, que as condições deviam ser aquelas, né, fantásticas, para vir trabalhar aqui numa pequena tecelagem. Em geral, o empregador é um próprio boliviano, que chegou há mais tempo. Ele contrata lá meia dúzia de pessoas, condições que qualquer um de nós já passou em algum momento da sua trajetória. Meu primeiro estágio, as condições eram muito parecidas com aquela que foram apresentadas lá do primeiro emprego lá do boliviano. E ele está lá porque aqui ele conseguiu encontrar talvez a oportunidade de ganhar R$1.500. Na Bolívia ele não tinha. Então aqui, e é um povo disposto a trabalhar. Ele vem para trabalhar, ele não quer saber de benefício, ele vem aqui para fazer a vida dele. A primeira geração de imigrantes. Os filhos certamente já vão conseguir estudar, já vão ter um desenvolvimento. Sim. E por aí vai ter um crescimento. E a gente vai ver empresários assim, como foi o caso dos judeus, dos árabes, dos coreanos, lá no Bom Retiro também. Quer dizer, gente que chegou lá para comercializar e não se incomodar em trabalhar 12 horas por dia. Agora, a legislação trabalhista, ela quer classificar esse trabalho como escravo. E aí o confisco, né, o Estado já entra para confiscar. Sim. A seu bel prazer e fechar o negócio. Então, quer dizer, esse risco ele inviabiliza o empreendedorismo, né? Hoje em dia, a legislação trabalhista é de tal maneira, né? Outro exemplo recente, o Estado obriga a escola a fazer 2 reuniões mensais de apresentar resultados de aluno. É interessante, né? Desde que não fosse obrigado pelo Estado. Devia ser uma coisa entre as partes. E aí, o Estado entendeu que a mãe tem que ter 4 horas de licença. Todo mundo, ó, que maravilhoso, que Estado benevolente. Aí você imagina uma indústria têxtil que tem 100 mulheres, cada uma com 2, 3 filhos, é só fazer as contas. O que vai acontecer? O salário de todas elas vai baixar em 2, 3%, que é o custo que o empresário vai ter. Porque se tem escola que consegue fazer a reunião num horário que não interfere na atividade, num sábado, uma coisa, ou uma reunião de 15 minutos, hoje com a tecnologia, nem todo mundo precisa ter aquela reunião presencial de 2, 3 horas. Então, quer dizer, o Estado ele começa a interferir
E aí vamos para o outro lado, né? E a mãe, se ela não for na escola, o que acontece com ela? Multa de um salário mínimo. Quer dizer, olha que situação. O Estado quer regular todos os lados. Igual, o Jair Bolsonaro, uma vez num debate numa rádio gaúcha, ele citou um dado do IBGE, uma pesquisa feita com empregadores e empregadoras, homens e mulheres. E o resultado da pesquisa foi que, em idade fértil, o empregador, ele prefere contratar homem, para não ter esse problema, porque a mulher normalmente engravida, recém-casada, etc. e tal, então ele prefere contratar homem. E aí falaram que o Jair Bolsonaro estava defendendo que mulher tem que ganhar menos do que homem. É a fake news aí, inovando. Mas vamos lá, quando puder soltar a próxima pergunta, manda ver. Eduardo Bolsonaro e demais participantes, sou o Sargento Maciel da Polícia Militar de Minas Gerais. A minha pergunta em relação à economia é o seguinte: a Previdência tem sido um dos assuntos mais abordados e diz que se ela não for feita uma reforma urgente, tanto pelo governo Temer ou do próximo governo a partir de 2018, o nosso país vai cair num declínio mais ou pior do que já está. A minha preocupação como policial militar é em relação à previdência dos policiais militares, bem como também do Exército, da Marinha, dos militares federais. Como é que seria na gestão, ou a próxima gestão deve adotar a preocupação da previdência para com os militares, tanto estaduais como federais? Um forte abraço, que Deus abençoe vocês. Perfeito, pessoal. Eu me adianto um pouquinho aqui falando da condição de trabalho dos militares, né? O militar, ele não tem direito a hora extra, não tem adicional noturno, é aquele negócio. Muitas das vezes está lá na região de fronteira, onde ele trabalha 80 horas semanais. Então eu vejo um tanto quanto uma atividade um pouco diferenciada das demais. Mas eu quero abrir a palavra aqui inicialmente para o Saxilho e depois para o Gordo, tema reforma da Previdência. Aí o Sargento Maciel, lá de Minas, está preocupado com a questão da Previdência dos militares. Como é que funciona essa questão da Previdência? Inicialmente, o Brasil quebra, não quebra, é necessária, não é necessária? Primeiro eu quero agradecer ao Sargento, porque a polícia está sendo demonizada e tem um apreço enorme para o policial. Então, muito obrigado por arriscar a sua vida em prol da gente sempre. Muito obrigado. Sobre a questão da Previdência. Eu entendo que várias pessoas fazem contas de maneiras diferentes, podem escolher o que for, mas quando você coloca na ponta do lápis, não tem jeito. Ou nós vamos fazer uma reforma da Previdência possível, ou ninguém vai receber. Ou nós vamos reformar a Previdência, ou o Brasil vai virar, com devido respeito, um grande Rio de Janeiro. Tem algum prazo já previsto, uma estimativa? Não aguenta muito não. Assim, as contas públicas, só o déficit da Previdência esse ano vai passar de 200 bilhões. Mais de 90% do déficit do governo é Previdência. Então, se você não mexer na situação da Previdência, vai ficar muito difícil. Agora, será que é justo mexer na Previdência? Eu vou dar a minha opinião. Isso aqui é uma coisa pessoal minha. Não é justo mexer na Previdência. Por quê? Porque você obrigou um cara a pagar por ela. 25 anos depois você vira pro mesmo cara e diz: foi mal, hein? Não tem dinheiro. Então não é justo. Mas é necessário. Entendi. Então, ou nós vamos reformar, ou não tem dinheiro para pagar essa conta depois. Na questão específica do sargento, ele está na questão da Previdência estadual. Essa, então, está mais complicada ainda. A situação de Minas Gerais, eu não lembro de cabeça, mas o Rio Grande do Sul, por exemplo, em breve vai ter mais funcionários aposentados do que nativos. E Minas Gerais vai caminhar pelo mesmo caminho. Simplesmente é impossível manter a situação desse jeito. Então, infelizmente, o que eu tenho a dizer é: não é justo, mas se não fizermos a reforma da Previdência, a conta vai estourar e ninguém vai receber. Vamos dar um pouquinho a pergunta para o Gordo. Gordo, a gente vê de tempos em tempos o governo fazendo ajustes com relação à reforma da Previdência. Tem um jeito para a gente mudar de uma vez por todas um sistema de capitalização? Às vezes eu vejo as pessoas falando: tem que ser igual na Austrália, onde o cara contribui, aí ele entra no computador e ele vê, contribui 10 anos, está aqui a minha poupança individual, está aqui o númerozinho aqui, a capitalização. Tem como dar jeito de uma vez por todas? O Brasil está fadado a ser eternamente, dar um totozinho para levar para mais 10 anos, daqui a 10 anos outro ajuste? Como é que funciona isso? Essa pergunta é muito boa, eu fico muito feliz de ver que o deputado tem essa visão, porque o regime de capitalização seria, de fato, um regime que resolveria esse problema.
O problema é que nós temos hoje o regime de repartição simples. Quer dizer, o bonde foi colocado dentro da sala, se não me engano, na década de 60, quando começou. Naquela época você tinha 8 pessoas contribuindo para cada um aposentado, então não havia um vínculo direto entre a contribuição e o recebimento do benefício. Estava tendo a explosão demográfica, né? O crescimento era acima de 4%, hoje está abaixo de 1%, população. E hoje a nossa pirâmide, que era com a base larga, ela está basicamente envelheceu muito rápido. Então o problema não é se vai ter reforma, e sim quando. Ou vai fazer agora, vai fazer no ano que vem, ou vai fazer no próximo governo. E quanto mais se adiar essa responsabilidade, vai ser mais cara. Vai encontrar o país em condições piores. Se tivesse sido feito há 4 anos atrás, teria sido melhor do que se fizesse hoje. A ideia do regime de capitalização ela é a melhor de todas, porque naturalmente não há como haver um desequilíbrio, né? As pessoas vão contribuir, aquele dinheiro vai se capitalizar e a opção de cada um em se aposentar mais cedo ou mais tarde vai resultar no qual benefício a pessoa vai receber. Quanto mais trabalhar, maior o benefício futuro pela sobrevida, e quanto menos trabalhar, menor. Pessoalmente eu tenho a visão de que o regime de previdência deveria ser o mínimo possível e que as pessoas deveriam ser estimuladas a procurar a previdência complementar privada. Não é função do governo, não sabe fazer essa administração. O dinheiro, quando sobra no cofre do governo, ele é mal gasto. Então o governo você tem que reduzir o escopo, até porque o sistema é de previdência e seguridade social. Nós também não queremos uma sociedade onde a pessoa chega, quando tem a perda da sua capacidade laborativa, que essa é a função de receber o benefício da previdência, e ela não se preocupa ao longo da vida e vai ficar lá jogada, morrendo de fome. A gente também não quer uma sociedade assim. Não é esse tipo de sociedade que nossos valores almejam, né? Então o governo deveria reduzir a previdência para o escopo mínimo, um seguro básico para todo mundo, e tentar jogar para o setor privado a previdência complementar. Como já existe o problema, e você tem um benefício adquirido por aqueles que entraram, você tem que ter o tal do regime de transição, né? Então você pode estabelecer um corte a partir do qual você vai mudar o regime. Capitalização seria o ideal. Infelizmente eu não tenho esse otimismo. Você precisa de um esforço muito grande de propaganda para explicar para as pessoas e convencê-las de que isso é melhor. Se não me engano, o Chile conseguiu, na época de um governo centralizado, fazer e obteve sucesso. Se quiser elogiar o governo de esquerda ou de direita ou criticar, fica com vontade. O pessoal fala mal do governo Pinochet, mas do ponto de vista econômico foi um governo extremamente eficiente, né? E o Chile era um país muito mais pobre que o Brasil, e hoje o Chile O Chile não dá esses totós como no Brasil de tempos em tempos? Não, eu não ouço. A taxa de juros no Chile caiu muito. Quer dizer, o Chile vive uma economia já globalizada, no bom sentido, né, de conseguir se relacionar com outros países. É um país árido, né, um país que tem deserto, que consegue produzir frutas. O Brasil, assim, a gente vê as nossas potencialidades. Você comentou aqui no caso da energia elétrica. É uma vergonha. Um país que tem água como o Brasil tem, vento como o Brasil tem. É uma matriz que é complexa, não dá para escolher só hidrelétrica, só termoelétrica, tem que ser completa porque tem um regime aí diferenciado, mas certamente a presença do Estado ela impediu que o sistema pudesse evoluir. As medidas que a ex-presidente Dilma fez para tentar fazer um populismo tarifário, né, à força, ela baixou as tarifas, quebrou a Eletrobras, e desorganizou tudo, né? Já era complicado, mas ela conseguiu desorganizar tudo. A conta chegou no ano seguinte, que foi aquela inflação alta, o juros teve que subir mais ainda. Então, quer dizer, não há como fazer malabarismo. A Previdência é a mesma coisa. Essa conta já não fecha há muito tempo. O setor público ele é responsável por praticamente metade do déficit, e se não me engano tem 1/9 dos beneficiários, ou seja, ele é um agente mais importante, ainda que a dinâmica do setor privado é pior, dado o crescimento da população. Então, esse equilíbrio ele tem que vir de uma combinação de fatores. O principal é a questão da idade mínima. Ela tem que se adaptar à expectativa de sobrevida do aposentado. Não adianta a gente usar uma idade mínima que foi escolhida na década de 60, 70, quando as pessoas viviam 60 anos. Hoje o brasileiro vive mais de 70, 73, 74, mas a sobrevida é ainda maior. E você pode ter a combinação de regimes. O governo ficar com a parte básica, dando benefício mínimo para todos, inclusive não precisaria nem ter a contraparte vinculada à arrecadação, seria uma despesa do governo, ia ser mais ou menos estável, e o setor privado fazer o resto. Agora, obviamente, respondendo a pergunta,
algumas atividades elas têm periculosidade maior, uma vida útil menor, e obviamente elas têm que ser tratadas de acordo com aquilo. Se a pessoa está numa atividade que é essencial, ela ou vai trabalhar menos anos, né, ou vai receber um valor maior. Mas você tem que ter esse equilíbrio. Agora, isso tudo são contas financeiras, ela não pode ser política, ela tem que passar pela HP, aquela calculadora cheia de tecla, porque ela vai dizer quanto que aquele valor que vai ser capitalizado por um período X de anos vai se traduzir num benefício por Y anos futuro. É uma determinada taxa. Então você tem essas variáveis todas que tem que conversar. Se houver um desequilíbrio, a sociedade tem que entender que ela vai precisar pagar essa conta. Tem sociedades que querem pagar essa conta. Então você vai botar um PIS/COFINS de X% para pagar o déficit da Previdência. Se a sociedade deixar tranquilo, né, a alternativa é você ter um sistema equilibrado, de forma que quanto mais equilibrado, cada grupo vai pagar pelo seu custo, né, como cada família faz o seu custo. Se eu quero ter uma previdência maior, eu vou lá no banco, contribuo lá todo mês com um valorzinho, aquilo vai ter uma conta, eu vou ter uma previdência melhor. Eu gosto dessa capitalização dos bancos, pessoal. Não é porque ele é a favor dos bancos, o banco quer lucrar bilhão. Não, gente, é porque o banco tem concorrência. Então você coloca o seu dinheirinho lá no banco, de repente vai ter outro falando, olha, a minha taxa aqui está melhor, transfere para cá. E você deixa a portabilidade livre. Então eles competindo entre eles, acaba melhorando a tarifa para você, consumidor. Coisa que não ocorre com a previdência obrigatória do governo. Então, gente, passando para a próxima pergunta, quando o pessoal da assessoria tiver o ok aí, já pode mandar, por favor. Boa tarde, deputado Eduardo Bolsonaro. Meu nome é Victor Carvalho, sou aqui de Curitiba, sou um apoiador e seguidor aí de você e da sua família, do seu pai, principalmente. E minha pergunta para o programa de hoje sobre economia é: quais seriam as medidas a serem tomadas para uma possível diminuição dos impostos aqui no Brasil? Eu sei que não é tarefa fácil, mas como que esse sonho de todo brasileiro de poder ter impostos menores, muito menores, poderia se tornar realidade? Muito obrigado. Boa tarde. Bacana a pergunta do Vitor Carvalho, lá de Curitiba. É o meu sonho também, Vitor. O governo, quando ele tem a oportunidade de reduzir impostos, o que ele faz? Ele pega esse dinheiro excedente e gasta em assistencialismo, em áreas que não precisam, ou às vezes até fazendo trambiques entre os amigos do rei. Você vê aí a Odebrecht construindo o Porto de Mariel em Cuba, a juros baixos, que ela pegou empréstimo do BNDES, só ela conseguia, né? Hidrelétrica na Nicarágua, metrô na Venezuela, obra lá em Angola, esse negócio todo aí. Gente, em economia não tem mágica. Mas vou passar a pergunta aqui para o Saxida, pergunta do Vitor Carvalho, lá de Curitiba. E aí, Saxida, para reduzir imposto, como é que se faz? Eu acho que o ambiente hoje, deputado, só de vocês lá no Congresso conseguirem não passar aumento de imposto, já vai ser uma vitória. Mas é sério, não é toda hora. CPMF, imposto sobre grandes fortunas, que afugenta também investimento, imposto de renda 35%. Exato, quando você olha a agenda em Brasília, toda ela está direcionada para o aumento de imposto. É o governo falando de PIS/COFINS, é a ideia de grandes fortunas, é a ideia da volta da CPMF, é a ideia de aumentar a CID. Então, assim, hoje, a realidade hoje é, olha, só, se nós conseguirmos manter do jeito que está, já é uma grande vitória. Agora, respondendo, indo para frente, como é que nós vamos conseguir diminuir a carga tributária no Brasil? Com sacrifício. E como é que se faz o sacrifício? Com um grande ajuste fiscal. Quando nós fizermos um ajuste fiscal, diminuirmos o gasto do governo, nós vamos conseguir reduzir impostos. Hoje a literatura que eu conheço, pelo menos, ela diz o seguinte: toda vez que você faz um ajuste fiscal, esse ajuste fiscal ele tem mais chance de ter sucesso se o governo abaixa o gasto dele. Então eu creio que esse é o caminho. É o governo gastar menos e nós vamos tributar menos. Na minha opinião, essa é uma solução. A outra é simplificação. Muita gente fala de carga tributária, mas o Brasil tem dois grandes problemas. A carga tributária é alta e a complexidade, então, é absurda. Se nós conseguirmos diminuir a complexidade tributária, isso por si só já é um tremendo ganho. Então quer dizer que isso daí pode gerar emprego, é mais gente trabalhando, é mais dinheiro retornando até para o próprio governo? Claro, é muito mais gente trabalhando na produção e menos gente no escritório.
Então você compara algumas empresas, tem empresa que mantém no Brasil um andar inteiro de gente para calcular o quanto ela deve de imposto. Ela vai para o Canadá, tem um cara fazendo isso. Então, esse é o caminho. Mais ou menos acho que a Inglaterra fez isso, né? Ela reduziu os impostos e depois de um tempo a arrecadação aumentou. Teve uma arrecadação maior para os cofres públicos, porque ela reduziu, estimulou o crescimento da economia, geraram-se empregos, enfim, a economia girou e a arrecadação do governo foi maior. Gordon, o senhor concorda com essa linha? Concordo totalmente. A solução da redução da carga tributária ela passa necessariamente pelo ajuste fiscal. Infelizmente está muito distante essa realidade, como o Adolfo bem pontuou. Se não aumentar já é uma vitória. E se a PEC 5.5 for respeitada, vamos assumir que vão ser feitas as reformas da Previdência e o governo não vai aumentar seus gastos, etc., naturalmente a dívida PIB vai cair a um ritmo mais ou menos 60% do que cresceu o PIB, né? Uma formulazinha, né? Então ela vai cair de forma expressiva. Se você olhar daqui a 20 anos, ela em tese cairia para um nível muito baixo. Começaria a ter superávit nominal. E aí o governo poderia, com esse dinheiro que sobra, começar a reduzir imposto, simplificar, né? E eu tenho uma visão que para mim é muito clara, e eu me baseio, como não há experimentos nesse sentido, na CPMF. O que aconteceu quando tirou a CPMF? A arrecadação subiu, porque a CPMF é um imposto nefasto. Ela é muito fácil de cobrar, porque os bancos recolhiam, né, na circulação transacional da moeda. E é um valor crescente, ela veio para ser provisória, IPMF. E para ser da saúde. Os mais novos não vão lembrar, mas era IPMF, que era voltado para a saúde. E não existe imposto provisório, os impostos que vêm eles ficam, né, porque o governo cria sempre gastos com aquela sobra. E depois é muito difícil tirar, até porque infelizmente o populismo que a cada 4 anos ocorre é um leilão de benesses com dinheiro público. Então cada candidato chega no palanque e eu vou fazer 2 milhões de casas, minha casa, minha vida. O outro, vou fazer 3, eu vou fazer 4. O povo vai lá e vota, né? O que acontece? Quem assume, diminuir não pode. Então, no melhor cenário, mantém igual o gasto. E você vai crescer o tamanho do Estado, com as ineficiências, com a corrupção, com tudo que vem a reboque, e você foge de uma questão que você vai ter uma perda de arrecadação que você vai exportar. Os empregos estão sendo exportados. O Brasil tem capacidade ociosa. As pessoas aqui, aquela geração nem, o cara não estuda, não trabalha e alguém está sustentando, é um capital humano que está totalmente ocioso. Poderia ser usado para trabalhar, para gerar ideias, né? E na indústria também você tem uma capacidade ociosa hoje enorme. Estamos falando aqui dos índices na faixa de 73, né? Quer dizer, algo que deveria estar na faixa de 83, muito acima. Então o Brasil, por que você tem recursos ociosos, tanto do lado do capital quanto do lado do trabalho? Porque o governo, que é o intermediário de tudo isso aqui, ele está lá para atrapalhar. Ele coloca regra, burocracia, ele aumenta o risco, né? E o Estado é o grande fator de risco hoje da maior parte da sociedade. O Estado está em todo. Quando você pega qualquer problema, seja na energética, na questão inflacionária, qual que é a origem? É sempre a mesma, é a presença do Estado. O Estado ele entra, ele vai crescendo, ele vai se ramificando, e você não consegue tirar aquilo. Então, realmente, a gente está tendo uma oportunidade única a começar a debater sistemas. Isso não era debatido há 4 anos atrás. É quase crime. Não, se você falar em reduzir Estado, né, e a gente... Como assim você é neoliberal? Você é um fascista? Usando o termo de neoliberal ainda, né? Imagina, a gente ficava horrorizado. A gente usava economia, né, e eu que estudei na USP, né, que era uma faculdade marxista, né, e eu, adolescente, jovem, 18 anos, quando eu vi aquilo lá, eu não tinha nenhum preconceito, né, eu entrei lá para estudar aquilo. No meio da faculdade eu falei, isso tudo é uma porcaria, estão jogando meu tempo fora. Cheguei a fazer outra faculdade junto, fui fazer o mestrado em economia, onde eu tive a oportunidade de ter acesso a economistas que na Universidade de São Paulo não eram nem citados, nem na área de pensamento econômico. Então, quer dizer, esse debate já é uma evolução, mas é pouco. A gente precisa de ações. A gente não tem mais tempo a perder. O Brasil está numa trajetória de deterioração, que agora nesse governo Temer foi interrompida por uma equipe econômica, vamos dizer, extremamente tecnocrata e competente para fazer aquilo. A gente vai precisar de um novo governo que vai ter uma legitimidade inquestionável, porque as urnas vão eleger, né?
E aí ele vai ter a carta branca, vamos dizer assim, para poder realmente começar esse processo, de começar com conscientização de redução do tamanho do Estado, mas de fato começar nesse sentido. Redução de imposto vai gerar aumento de arrecadação. Então a gente tem espaço para isso. Porque você vai gerar emprego, você vai criar atividades onde hoje não existe. O Brasil exporta o emprego em todos os lugares do mundo. Enquanto a gente tem aqui condições de tê-los aqui. Isso me lembrou até quando a gente foi a Israel, chegamos para visitar a empresa aeronáutica, né, lá de Israel, a IAI, e lá encontrávamos brasileiros formados aqui, INE, ITA, enfim. Mas um pouco do que rege a nossa educação, em que pese o Brasil não ter, né, no ranking das 200 melhores universidades do mundo, nenhuma é brasileira, mas a gente ainda consegue produzir alguma coisa de qualidade. Óbvio, né? Não é estimulando o sexo precoce e nem na base da maconha, vamos ser sinceros, né? A gente tem que ter o retorno da autoridade do professor e as pessoas disciplinadas para aprender. Essa aí é que é a simples chave do sucesso. A pessoa da produção está falando como é que é, mais uma pergunta ou intervalo? Intervalo. Então, pessoal, a gente vai para o intervalo de mais um minuto e vem para o último bloco para responder as últimas perguntas, as últimas 3 perguntas para encerrar o programa. Fica aí que daqui a um minutinho a gente volta. Fala, pessoal, retornando nesse momento do nosso intervalo, a gente vai dar sequência às perguntas que chegaram através do nosso WhatsApp. Mais uma vez agradecendo aqui ao Gordon Saxida, a Karina que está fazendo a tradução para Libras. Agradecer eles que estão até esse momento aqui gentilmente com a gente, debatendo assuntos de interesse nacional. Então, quando a produção tiver a oportunidade e puder já soltar a próxima pergunta, manda ver. Caros professores André e Adolfo, tenho uma pergunta sobre a relação entre Estado, mercado e protecionismo. Sendo o mercado local de distribuição, produção e circulação de bens e serviços, como é possível manter o livre mercado, a concorrência diante dos monopólios? É necessário tomar medidas protecionistas? E se caso estas medidas protecionistas forem tomadas, como é possível fazer com que isto não gere um concubinato entre políticos e certos empresários? Muito obrigado pela oportunidade dada pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Cordialmente, Ricardo. Perfeito. Pergunta do Ricardo. Ele falou ali da questão do livre mercado versus monopólio. Os senhores entendem que pode haver alguma coisa saudável, monopólio, existe espaço hoje em dia para monopólio, e ele emenda a pergunta falando do protecionismo estatal. O que os senhores acham? Bom, a opinião que eu tenho é que a esmagadora maioria dos monopólios são feitos por lei. Então as pessoas costumam dizer, Hollywood adora falar isso, naquele filme futurista, se deixar por conta do mercado, só vão existir 4, 5 grandes empresas que vão dominar o mundo. Não é verdade. Quando você olha o grosso dos monopólios no mundo, todos eles são legais. Todos eles são colocados por lei, ou seja, é o Estado que tem o monopólio. Vou dar um exemplo. As pessoas dizem assim, distribuição de energia é um monopólio natural, ou seja, só cabe uma empresa. Quando eu morei no Texas, eu podia escolher entre 3 distribuidoras diferentes. O deputado morou em Boston, tenho certeza que tinha mais de uma empresa distribuindo energia. Então, muito daquilo que nós chamamos de monopólio natural e que o mercado é selvagem e vai concentrar demais e vai só ter uma empresa, é mentira. O grosso dos lugares que só tem monopólio, só tem uma empresa, é porque o Estado foi lá, criou uma lei que só gera aquilo. Dificilmente o mercado gera monopólio. Mesmo quando o mercado gera monopólio, o monopólio é temporário. Por quê? Porque chega um competidor, chega uma outra empresa, vai lá e destrói aquilo. Então, eu acredito que vamos deixar mais mercado e menos Estado. Você vai ver que os monopólios vão diminuir. É sempre preciso deixar uma janelinha aberta para que surja uma nova concorrente. Vai celebrar o Orkut. As pessoas achavam que o Orkut ia ser o domínio eterno das redes sociais. Aí veio o Facebook. Agora o Facebook já se preocupa. Olha o Instagram, vamos comprar o Instagram. Opa, olha o YouTube. Opa, olha o Twitter. Então, gente, a gente tem que deixar sempre aberta ali a possibilidade de um novo empreendimento. Vai que surge um novo aí, um novo Bill Gates com uma ideia lá no fundo de garagem e deu uma nova revolução na comunicação. E passando agora para o Gordon, essa questão das medidas protecionistas. Isso de fato preserva o mercado nacional ou você olha com ressalvas essas medidas protecionistas a produtos que vêm do exterior? Eu olho com mais ressalvas, porque em teoria a medida protecionista deveria ter uma data de validade.
Imagina que você queira estimular por algum motivo uma determinada indústria. Nesse início você tem um risco muito maior do empresário, etc. E o governo às vezes pode pegar e colocar uma barreira tarifária para garantir condições mínimas para que aquilo nasça, mas aquelas condições teriam que sair. A gente viu que na prática os setores que obtiveram esses benefícios nunca mais abriram mão. O computador é um exemplo aqui no Brasil. Nós teve a lei da informática, o que a gente produziu? Nada. Até hoje a gente paga imposto altíssimo e estamos defasados. Se eu ver lembrar do Gurgel. do carro. O pessoal mais do Gurgel, aquele carro fibra de vidro, motor, acho que não era nem 1.0, era o tempo do Collor quando falou das carroças, né? Aqui no Brasil não tinha carro, tinha carroça, mas enfim. Então, e elas acabam acomodando os empresários, né? Porque quando ele tem uma proteção, que estímulo que ele tem a inovação? Nenhuma. Né? E como o Adolfo bem colocou, em geral os monopólios ou cartéis, eles acabam sendo formados muito com a participação do governo, no compadrio, né? Entre o empresário e o seu representante, e você coloca barreiras de entrada, exigências regulatórias que o pequeno já não vai conseguir atender, e você acaba concentrando. Eu dei o exemplo agora um pouco da produção de têxtil, por exemplo. Né? É muito difícil para um pequeno ultrapassar essa barreira tributária e virar um grande. Então, o grande reclama de algumas questões de imposto trabalhista, mas o pequeno também não consegue ultrapassar essa barreira. Então, o protecionismo ele se mostra algo ineficiente. E o risco faz parte de qualquer negócio. O empresário ele tem que estar sempre atento. E ninguém melhor do que a concorrência para lembrar de que ele deve estar sempre buscando as inovações. O empresário que se acomoda, né, ele vai morrer enquanto empresário. Ele não vai conseguir sobreviver. Você tem inovações tecnológicas. Então, se de repente eu entro numa empresa, numa indústria que eu invisto pesado nos meus bens de capital, nas minhas máquinas, e alguns anos depois uma nova tecnologia permite que algo seja feito de uma forma muito mais competitiva, infelizmente essa indústria vai morrer, ela deve morrer. Não adianta, não há o que fazer. Exato, eu falo isso aí, às vezes a falência da empresa é algo natural, não quer dizer, meu Deus, não pode ter. Não, às vezes tem que falir. O empresário deveria ter sido atento àquilo, a esse risco, deveria ter botado na conta dele antes. É isso. Hoje nós temos o CAD, uma agência que busca impedir a concentração, né? Tem setores que estão mais expostos, outros menos. Talvez o setor de saneamento seja um dos poucos casos onde seria difícil haver concorrência. Não faria sentido econômico você ter concorrência em redes de esgoto, né? Mas são muito poucos. A maior parte dos segmentos, a livre concorrência deveria ser a moda. Exato. Eu queria até um projeto de lei para acabar com o monopólio dos Correios, é mais um monopólio legal, uma lei dos anos 70 e que não faz qualquer sentido no dia de hoje. A gente sabe que não é uma área estratégica, você vê DHL, UPS, FedEx, diversas outras concorrentes, e antes que você fale que eu sou ignorante, porque hoje em dia já pode haver ali o transporte de produtos, por exemplo da Netshoes, né? A DHL pode entregar o Netshoes, a UPS. O monopólio que eu digo, que eu falo é das correspondências, é da entrega da carta. Às vezes você acha que não, mas são contratos milionários para aquela continha da Eletropaulo, ou da Light, ou da SEG, para ela chegar na tua casa. É isso daí que eu quero fazer, é a concorrência para baratear esses preços. E certamente, quando baratear, você, consumidor, vai ser beneficiado. Pessoal, vamos para a próxima pergunta, então, a penúltima pergunta dessa noite, já encaminhando para o final. Pedir para o pessoal da assessoria para colocar no ar, quando tiver à vontade, manda ver. É um prazer fazer uma pergunta ao Adolfo Saxida. O que eu queria saber, Adolfo, é o seguinte: a gente sabe que para o Brasil estabilizar suas contas, a trajetória da dívida tem que em algum momento estabilizar, né? Então tem que ter reformas e tal. Você acha que a gente estabiliza essa trajetória da dívida? E quando? Falam aí 2022, 2023, 2024. Qual é a tua estimativa? Porque eu acho que só aí que a gente vai ter um alívio. Grande abraço a todos. É um prazer fazer uma pergunta. A gente sabe que para o Brasil estabilizar suas contas, a trajetória da dívida tem que em algum momento estabilizar. Tá? Então tem que ter reformas e tal. Você acha que a gente estabiliza essa trajetória da dívida? E quando? Falam aí 2022, 2023, 2024. Qual é a tua estimativa? Porque eu acho que só aí que a gente vai ter... Perfeito, pessoal. A pergunta do Hélio Beltrão
foi meu professor na pós-graduação em Economia lá no Instituto Mises Brasil. Aliás, eu recomendo, né? Escola austríaca, é muito bacana. Poxa, tem diversas sacadas que, se Lula e Dilma tivessem estudado nessa escola, provavelmente a gente não estaria nesse momento apertando tanto os cintos assim. Mas vamos lá. E o Hélio mandou aqui para o Saxida, quase que um direto de direito, ó. Com relação às reformas, estabilização da dívida, porque a dívida ela vem consumindo parte do PIB. E ele perguntou ali, e as reformas, se forem aprovadas, há uma perspectiva de estabilização dessa dívida? Como é que você enxerga isso daí, Saxida? Bom, primeiro eu quero agradecer o trabalho do Hélio Beltrão, o trabalho do Mises Brasil, o trabalho dos institutos liberais, o Instituto Liberal do Nordeste, lá do Rodrigo Saraiva Marinho, trabalhou bastante nele, agradecer o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, agradecer o Instituto Liberal daqui de São Paulo também, pode falar mal à vontade aí, mas nós estamos juntos, vocês estão contribuindo para o nosso país. Temos que agradecer, temos que reconhecer que todo mundo erra também, às vezes a gente erra, tem que ouvir. Olha só, como é que nós vamos estabilizar a relação dívida-PIB? Simples, fazendo aquilo que esses institutos nos ensinaram, privatizando, reduzindo o tamanho do Estado, gastando menos, transparência, combate duro à corrupção. Então, os institutos liberais, o Mises Brasil, todos vocês já nos deram a dica. E eu tenho certeza que esse é o caminho. Se nós optarmos por essa solução em 2019, eu não tenho a menor sombra de dúvida que em 2020, antes do final do mandato do próximo presidente, essa relação está estabilizada e nós estamos no caminho certo. Gordon, você acredita então que a transparência, por exemplo, dentro do BNDES, que seguir as regras do jogo, né, o chamado rule of law, e não a todo momento mudar as políticas econômicas do governo, muita intervenção, né, do governo na economia, você acredita que essas medidas ajudariam a combater essa relação déficit-PIB? Sem dúvida. A trajetória da dívida ela precisa passar a convergir e o nosso nível até diminuir. O problema não é nem o tamanho da dívida, mas a taxa alta, que é o seu financiamento. Você tem países com dívidas bem maiores que o do Brasil, são financiadas a custo muito baixo, perto de zero. O caso brasileiro, a trajetória dela hoje ainda é explosiva, né? Se não for feito um ajuste fiscal com uma seriedade, né, e passa pela reforma da Previdência, principalmente, a gente inexoravelmente vai ter um problema de explosão da dívida, e aí vai ter o caminho hiperinflacionário, né, ou o caminho da renegociação, que nada mais é do que um calote na sociedade, né, como na Grécia. Então não há... Esse é o pior dos mundos. Você falar em calote, chegar na situação da Grécia, é aquela situação que você corre para o mercado, não tem nada, é um pavor. E é um aposentado que chegou lá achando que ele tem aquela qualidade de vida nos últimos 20 anos dele, não vai ter. Tiraram 40% da renda dele, da qualidade de vida que ele teria, né? Então não há como fugir desse debate. Eu acredito que o governo sério pode, de fato, fazer isso se tornar uma realidade, né? O caminho, acho que hoje é meio consensual, pelo menos os principais pontos. O Estado não pode gastar mais do que arrecada e, de novo, passa pela matemática. É só fazer a conta. Arrecada de um lado, gasta do outro, que nem qualquer família faria. Qualquer empresário, quando encontra um desequilíbrio nas finanças da sua empresa, faz o ajuste. O Estado não deveria ser diferente. Tem que fazer de forma análoga. Não é exatamente o mesmo tipo de ajuste, mas não dá para fechar os olhos e fingir que não está acontecendo nada e gastar como se não houvesse amanhã, né? Porque o custo, obviamente, vai se potencializar. Dinheiro não dá em árvore, né? Uma hora essa conta chega, pessoal. Não adianta. Se você está feliz parcelando a sua televisão em 100 vezes, comprando um bem que você gosta muito, nunca conseguiu economizar para comprar aquele bem, desconfia. Uma hora essa conta vai chegar. E normalmente quando chega, né, ela não vem suave não, ela vem na jugular. Pessoal, a gente está terminando aqui nesse momento, acabaram as perguntas. Eu vou abrir aqui para as considerações finais do Saxida, do Gordon, mas de antemão já agradeço a vocês a paciência de terem vindo até aqui. Já passam de 10 horas da noite. Poxa, a Karina também voluntariamente fazendo a tradução de Libras para o pessoal que tem dificuldade auditiva. Nesse primeiro programa aqui para bater um papo com relação à economia, e a gente pretende fazer outros também, tá, pessoal? Eu quero muito fazer um próximo com relação à educação, convidando aqui pessoas com experiência, né, em colégios militares, quem sabe ITA, IME, CPOR,
instituições de excelência no ensino nacional. E eu abro a palavra aqui para as considerações finais, primeiramente do Saxida e depois do Gordon. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer, deputado. Uma honra ter a oportunidade de vir aqui e expor as ideias. Quero agradecer a Karina, obrigado de coração aí estar nos ajudando. Quero agradecer toda a sua equipe, o trabalho deles, o carinho de nos receber. E quero fazer um agradecimento um pouco diferente. Eu quero agradecer ao Instituto Mercado Popular, que hoje fez uma crítica ao deputado Bolsonaro. Quero agradecer ao Sputnik, que também faz algumas críticas. E quero agradecer aos institutos liberais. Eu não sou da equipe, eu estou aqui batendo papo, não sou da equipe do Bolsonaro. Mas uma coisa eu noto aqui, vocês estão aqui para ouvir críticas. E essas críticas vão nos melhorar. Cara, é o seguinte, eu já declarei antes, declaro de novo, meu voto é Bolsonaro 2018. Pouco me importa se eu votar na equipe ou não vou. Mas, quem quer ganhar, tem que unir. E eu acho que esse caminho de mostrar para os institutos liberais, para vários institutos aí, que nós estamos aqui para ouvir, nós erramos, nós somos filhos de Deus, acontece erro, e nós queremos unir esse país. Porque a hora que nós unirmos, nós vamos ganhar e nós vamos mudar esse país para melhor. Muito obrigado. Show de bola. Boa. Bom, eu também quero agradecer aqui o deputado, esse convite. Não precisa declarar voto não, Gordon. Que me deixou muito honrado e o time, né? Eu fui seu eleitor, já uma vez falei na rua, já fui seu eleitor uma vez, por enquanto estou satisfeito, né? E eu acho que, assim, antes de tudo, nós somos brasileiros e queremos o país realmente indo para o caminho certo. Nossos filhos, netos, né? Eu acho muito triste, eu tenho vários amigos e conhecidos que saíram do Brasil e todos eles vão com uma dor no coração, porque você tem vínculos aí afetivos com o país, né? E nós precisamos ajudar a mudar. Muitas pessoas falam, não é mais fácil sair? O caminho às vezes mais fácil é pegar um avião e ir embora, como muitos fizeram em vários níveis, né? Desde o que vai para ser o lavador de louça nos Estados Unidos até a pessoa que vai para realmente em condições melhores. Eu fico muito feliz e surpreendido de ver que a equipe do deputado está aberta a esse debate e é o único time que busca ideias diferentes daquilo que a gente viu nos últimos anos. Porque o PT e o PSDB, que trocam de cargo a cada 4 anos, ou a cada 8 anos, eles têm exatamente a mesma agenda econômica. Poucas pessoas percebem isso. Com a diferença que o PSDB, eu falo, se você quiser destruir o país em 20 anos, volta ao PSDB. Se quiser destruir em 10, volta ao PT. Mas o caminho é o mesmo, porque os dois estão fazendo o quê? Estão aumentando o tamanho do Estado. O governo FHC aumentou o tamanho do Estado. Claro que houve acertos, privatizações, uma disciplina fiscal, era um time também muito competente na maior parte do tempo na Fazenda, mas o governo criou gastos e mais gastos, né, num populismo que o PT basicamente deu sequência e na crise aumentou, para garantir a sua perenidade, né, e que pela primeira vez a gente está vendo um grupo que está buscando ideias diferentes aqui no Brasil, né, que outros países utilizaram e não se arrependem, né, e que no Brasil a gente tem que justamente tirar o debate desse campo PT e PSDB, se o Estado tem que ser 40% do PIB, 50%, 30%, 80%, e vir para o caminho, né, de deixar que a sociedade passe a exercer as atividades que cabem aos mercados, aos indivíduos, né, tirar o Estado um pouco desse jogo, né. Então, mais uma vez, agradecer aqui essa oportunidade e que é sempre bom poder traduzir para o grande público, né, que nós da direita não somos bicho-papão, nós não temos raiva de pobre, não queremos aumentar a pobreza. Pelo contrário, a gente quer diminuir. Só que a gente acredita que o caminho certo é o caminho que valoriza o indivíduo, que permite que o indivíduo exerça a sua potencialidade, seja no lado empreendedor, no lado acadêmico, onde quer que seja. Essa é a diferença. Eu só esqueci, eu quero fazer um agradecimento especial também ao Rodrigo Constantino. Porque as pessoas falam assim, pode falar mal. Cara, não é falar mal, são pessoas querendo ajudar. Nós temos que entender isso. Quando nós erramos, temos que ouvir mesmo. Então, obrigado a todo mundo que está tentando nos ajudar. Show de bola, pessoal. E às vezes você escreve uma crítica lá, eu leio, tá? Eu reflito. Agora vem com xingamento aí, banir democraticamente, beleza? Então, pessoal, show de bola o nosso bate-papo aqui. Karina, quer mandar um beijo para alguém? Não. Estamos autorizados a encerrar? Para terminar, eu só quero que você mostre como aprendeu a falar eu te amo. Ih, eu te amo. É assim, ó, pessoal.
Não boa é, noite? não é o sinal e o boa noite. Aí. Tá vendo? Eu te chamo assim mesmo? Eu te amo. Tá vendo? Não é negócio do Satanás, o diabo não, tá? É só, como é que é o eu? É I love you. You. E aí ficou o sinal assim. Fica aí. Show de bola, brigadão. Pessoal, bate-papo que a gente teve aqui, André Saxida, Gordon, Karina, o pessoal da minha assessoria que é muito criticado, se não fosse eles a gente não teria condições de realizar essa transmissão aqui hoje, que inclusive foi ideia deles fazer esse bate-papo aproximando pessoas da área com a população. E agora a gente vai tomar um cafezinho que eu vou ver o feedback deles que estavam lendo nos comentários, beleza? Um abraço pessoal, até a próxima, fica com Deus.